As moscas estão presentes onde quer que você vá, literalmente. Acredita-se que elas surgiram na Ásia, mas hoje em dia estão em qualquer lugar onde haja gente, menos na Antártica e talvez em algumas ilhas. As moscas viajaram oceanos seguindo os humanos, mas nunca vão a lugar algum sozinhas. No meio selvagem e em desertos onde não há humanos, elas não são encontradas. Nós as conhecemos bem, mas temos uma dúvida eterna sobre elas. Por que esses insetos esfregam uma patinha na outra? Ao que tudo indica, é só para limpá-las. Simples assim. A mosca tem pelos no corpo todo. Os pelos das patas servem como detectores para voar, encontrar comida e fazer mais um monte de coisas. Então precisam mantê-las limpas o tempo todo. É por isso que as esfregam uma na outra sempre que tem uma oportunidade. As patinhas delas são sensíveis e servem para mais de uma coisa. Ao que tudo indica, as patas têm receptores gustativos, então as moscas conseguem sentir gosto através dos pés. Elas podem pousar em cima da refeição que escolheram e ficar passeando ao redor dela, sentindo o sabor antes de consumir de fato o alimento. As moscas não mastigam, a dieta delas é líquida. Se a comida escolhida for sólida, elas têm um processo para deixá-la comestível. A mosca regurgita sucos digestivos em cima do alimento e esses sucos quebram o alimento em pedaços menores que podem ser bebidos. Outra coisa, cuspir esses sucos libera um pouco de espaço no estômago delas para receberem mais comida. É muito comum vermos moscas em cima de nossas comidas. Elas parecem ser inofensivas, mas não são. Para começar, lembra que elas cospem sucos digestivos na comida? Isso já é bastante nojento. Mas tem mais. Tenha em mente que elas pousam em praticamente qualquer lugar e nem sempre em cima de flores, mas de coisas muito nojentas. E as moscas têm fama de gostarem das coisas mais nojentas que existem, como alimentos podres, lixões e coisas piores. Então, as patinhas delas coletam todos os germes e micróbios desses lugares. Quando uma mosca pousa sobre sua comida, ela transfere esses germes para sua refeição. Alguns dos micróbios que elas transferem podem até causar doenças, como cólera e febre tifoide. Existe até um experimento que demonstra como isso funciona. Havia 2 tigelas, uma continha um pozinho vermelho de alguma pimenta e a outra tigela tinha arroz branco. Moscas entraram nelas e ficavam voando de uma tigela para outra várias vezes. Pouco depois, o arroz ficou coberto por pimenta vermelha. Agora, substitua essa pimenta inofensiva por algo mais nojento e o arroz pelo seu jantar. Então, você sempre deve cobrir sua comida para garantir que nenhuma mosca ande nem cuspa sobre ela. Se estiver comendo, afugente-as. Mas não se preocupe se alguma mosca nojenta conseguir pousar sobre o seu sanduíche por 1 segundo antes de você botá-la para correr. Não precisa jogar o sanduíche fora. Se tiver agido rapidamente, é seguro comê-lo. Outra coisa, especialistas dizem que humanos saudáveis têm sistema imunológico forte o suficiente para combater parasitas. Apesar de as moscas serem nojentas e irritantes, zumbindo em seus ouvidos e causando coceiras com suas patinhas, elas nos fazem certo bem. São elas que polinizam as flores, elas coletam o néctar que fica preso nos pelos de seus corpos e depois polinizam a próxima flor quando pousam nela. Outra coisa, se as moscas não existissem, nosso planeta seria ainda mais sujo. É que elas reciclam parte dos dejetos humanos. Elas também são uma parte importante do ecossistema, já que são alimento para passarinhos, aranhas, lagartos, sapos e muitos outros. Sem as moscas, todos esses animais seriam extintos. Tirando a parte de sentir o sabor dos alimentos através das patas, há outros fatos interessantes sobre as moscas. Elas andam tanto em superfícies horizontais quanto verticais e até de cabeça para baixo. Elas conseguem essa proeza porque cada pé tem 2 almofadinhas com pelos minúsculos, e esses pelos produzem uma substância grudenta que faz com que as moscas tenham uma ótima aderência a qualquer superfície. As moscas têm olhos compostos, com um complexo enorme de 3.000 a 6.000 olhos mais simples dentro de cada um deles. Os olhos de uma mosca não se mexem, mas sua visão é de quase 360 graus. Elas conseguem enxergar por trás de si. Então, seja onde for, as moscas enxergam você e qualquer outro perigo com um ou alguns de seus milhares de monitores. Além dos 2 olhos compostos, as moscas também têm 3 olhos simples que ficam em suas testas, servindo como bússola, ajudando-as a passear por aí. Elas também têm um incrível tempo de reação. Você já se perguntou por que é tão difícil acertar uma mosca? Bem, para ela, somos como bichos preguiça. É que elas enxergam as coisas em câmera lenta, comparadas a nós. Cada espécie tem uma percepção de velocidade diferente. A velocidade que vemos será 2 vezes mais rápida para uma tartaruga.
e será 4 vezes mais lenta para uma mosca. Ligue um vídeo em velocidade 0,25 e imagine alguém se aproximando de você com essa velocidade. Bem, é assim que uma mosca te enxerga. Então sim, ela tem tempo de sobra para escapar. As moscas têm apenas um par de asas, mas além disso, elas também têm os famosos halteres que as ajudam a decolar mais rápido. Milhões de anos atrás, os halteres serviam como um segundo par de asas. Agora, eles ajudam as moscas a alçar voo e a se equilibrarem no ar. Se uma mosca perder um de seus halteres, ela começará a voar em círculos, e se perder os dois, não conseguirá voar mais. Apesar de as asas das moscas baterem 1000 vezes por minuto, elas são voadoras muito lentas, alcançando uma velocidade de apenas 7 km por hora. Se uma mosca viver em uma área urbana, com pessoas e lixo suficiente, ela não voará para longe de sua residência e terá um território de pouco mais de 1000 metros. Moscas rurais são muito mais exploradoras e conseguem voar até 11 km. As moscas não vivem muito, sua expectativa de vida é de apenas 30 dias. Mas, durante esse tempo, elas botam entre 500 e 800 ovos cada, em média. É uma média de 75 a 100 ovos por vez. Eles eclodem dentro de 24 horas e levam uma semana no total para um ovo se transformar em uma mosca adulta. Depois, o ciclo continua. Em climas mais frios, esse processo pode durar 2 vezes mais. A mosca da madeira é a maior da espécie de moscas e vive nas Américas Central e do Sul. Elas podem atingir 8 centímetros. As moscas também têm camas, ou melhor dizendo, um lugarzinho preferido para descansar e dormir. Geralmente esse lugar é perto de alguma fonte de comida. Elas vão para lá para descansar à noite. Se sua casa já ficou infestada de moscas, aqui estão algumas dicas para reduzir a população delas. Primeiro, é importante entender o que atrai esses insetos. As moscas se sentem atraídas por outras moscas e até pelo cheiro das moscas que moram ali. Elas têm um olfato poderoso. Então, se houver uma mosquinha só na sua casa, pode esperar que outras visitas indesejadas chegarão. Se tiver algum traço de mosca na sua casa, nem que seja um pedacinho de asa, outras chegarão também. Então lave bem as paredes e superfícies. Moscas adoram lixo e coisas podres. Elas botam ovos em comida e carne podres. Então, mantenha seus alimentos dentro da geladeira, cubra todos eles e mantenha seu lixo em latas bem vedadas. E claro, jogue o lixo fora regularmente. Moscas são doceiras, elas adoram uma calda e outros líquidos adocicados. Elas também adoram refrigerante e vinagre. Então, guarde bem tudo isso e sempre limpe caso derramar alguma coisa. E por último, elas gostam de se esconder e viver em ralos sujos e com vazamentos. É que elas comem as bactérias desses lugares. Então, sempre mantenha seus ralos limpos e conserte qualquer vazamento. Também ajuda a consertar qualquer rachadura no piso, no teto e nas paredes, se houver alguma em casa. É através dela que as moscas entram em seu lar. Marsupiais. Animais com bolsas na barriga geralmente as têm voltadas para cima, mas não os wombates. Essas criaturas dentuças gostam de cavar demais, e é por isso que suas bolsas são voltadas para as patas traseiras. Dessa forma, os wombates podem cavar sem oferecer riscos aos seus bebês. Por sinal, todos os filhotes de marsupiais são chamados em inglês de joey. Isso inclui cangurus, koalas e, claro, wombates. As aranhas têm um cérebro minúsculo, mas sua teia é uma ferramenta poderosa. Elas a usam para ver, ouvir e sentir tudo ao seu redor. Mais louco ainda é o fato de que a teia também serve como uma espécie de banco de memória. Em vez de lembrar onde escondeu a presa, a aranha deixa isso a cargo da sua própria teia. Os ratos canguru podem sobreviver por anos sem água. Eles obtêm toda a umidade de que precisam das sementes que comem e viver em um deserto árido não lhes causa problemas. Lagartos basiliscos verdes podem correr sobre a água. Suas patas traseiras têm dedos longos com pedaços de pele se espalhando na água. Como resultado, uma superfície maior do pé do lagarto entra em contato com a água, e então o lagarto só precisa bombear as patas bem rápido. Quando um cardinal bangai engole muito zooplâncton especial, as pequenas criaturas começam a brilhar dentro do corpo do peixe. Ele se torna mais visível para os predadores e cospe o plâncton, parecendo expirar rajadas de fogo azulado. Há uma espécie particular de água-viva nos oceanos do mundo que pode viver para sempre. Quando a criatura chega ao fim da sua vida, ela se transforma de volta em seu estado de pólipo e reinicia seu ciclo de vida indefinidamente. Os társios têm a maior proporção de tamanho entre os olhos e o corpo. Seus olhos ocupam quase toda a cabeça.
Em troca, esses enormes globos oculares permitem que o animal veja à noite tão claramente quanto durante o dia. As lagartixas são equipadas com pelos minúsculos nas patas. Essas coisas permitem que elas escalem qualquer superfície e corram nela como se estivessem no chão, mesmo que se trate do seu teto. O camarão-pistola recebe o nome por causa da sua garra estranha. Normalmente está aberta, mas quando se fecha, cria um projétil em forma de bolha que atordoa sua presa. O estalo é tão poderoso que cria um flash de luz e aquece momentaneamente a água até a temperatura da superfície do sol. Gambá é a nêmesis natural de qualquer cobra. Essas criaturas são imunes ao veneno de cobra e gostam muito de mastigar serpentes. Contudo, não os confunda com os possuns. Quando os hipopótamos ficam muito quentes, eles liberam um líquido rosado através da pele. Ele logo cobre seu corpo e protege o animal das queimaduras solares. Os suricatos, também vivenciando muitos dias de sol, têm anéis pretos ao redor dos olhos que fazem eles parecer estar usando óculos escuros. E, bom, isso é exatamente o que esses anéis fazem. O pelo preto bloqueia a luz do sol, permitindo que os suricatos olhem diretamente para o céu. Os papagaios, com sua capacidade de imitar a fala humana, não chegam aos pés dos pássaros lira. Esses imitadores podem aprender e produzir mais de 20 sons diferentes, incluindo motosserras, latidos de cachorros, motores de automóveis e alarmes de incêndio. E, claro, sons de outros pássaros também. O ibex é o campeão absoluto de escalada do mundo animal. As cabras-mães com seus filhotes parecem estar desafiando a gravidade, escalando paredes de penhascos verticais onde nenhuma outra criatura consegue andar. Por outro lado, os bodes machos preferem as planícies. Lagartos são conhecidos por crescerem sua cauda de novo e, às vezes, até mesmo outros membros, mas o axolote vence todos eles. Essas criaturas estranhas podem regenerar até mesmo órgãos complexos como o coração ou o cérebro. Salmão, este elegante competidor aquático, possui um sistema de navegação embutido. Seu corpo reage ao campo magnético da Terra, ajudando os peixes a encontrarem seu caminho por milhares de quilômetros. Quando ameaçados, os besouros bombardeiros abrem a ponta de suas costas e borrifam o predador com um líquido nocivo. A reação química dentro do corpo do besouro torna esse spray tão quente quanto água fervente. As pulgas podem ser pequenas, mas são os melhores saltadores de toda a Terra. Se os humanos pudessem pular como essas minúsculas pragas, poderiam pular por cima da Torre Eiffel. Os diplópodes são assustadores por si só, mas alguns de seus mecanismos de defesa são ainda mais. Por exemplo, alguns podem exalar cianeto, queimando em resposta à ameaça, e outros podem brilhar no escuro. Os polvos têm 3 corações, 2 dos quais bombeiam o sangue para as guelras, enquanto o terceiro o rola para os outros órgãos. A propósito, o sangue deles é azul, e eles também têm até 9 cérebros. Um é central, e outros 8 estão, você adivinhou, controlando seus membros. A tanilha de um cavalo é um órgão triangular que absorve o choque ao pisar com o pé e ajuda a bombear o sangue dos pés para cima. Ainda falando dos pés de cavalos, os cascos são feitos da mesma coisa que as nossas unhas e cabelo, queratina. Então, basicamente, os cavalos correm sobre unhas. A estrela do mar não tem cérebro ou coração e também não tem pulmões. Ainda assim, ela tem centenas de pés minúsculos, permitindo que ande, além de eles bombearem água pelo corpo da estrela. A água funciona como sangue para essa criatura. As girafas são os animais menos dorminhocos do mundo. Só precisam de 2 horas de sono de qualidade por dia. E mesmo assim, elas não o fazem de uma só vez. Em vez disso, tiram sonecas curtas de 5 minutos. As cigarras não têm inimigos naturais, mas não porque estão no topo da cadeia alimentar. Elas adormecem por até 13 a 17 anos e nenhum animal pode confiar nelas como fonte de alimento. As listras dos tigres são tão únicas quanto as impressões digitais humanas, e não é apenas seu pelo que é listrado, sua pele também. Falando em impressões digitais, se um koala deixar suas impressões em algo, elas podem ser confundidas com as de uma pessoa, pois são muito parecidas. Nenhum animal pode corar, exceto os humanos. Os cientistas acreditam que esse fenômeno é puramente social, de modo que poderíamos nos comunicar com outras pessoas sem palavras. Também não há animais no mundo que tenham um queixo, exceto os humanos. Isso, no entanto, ainda permanece sem explicação. O sagui pigmeu é o menor macaco do planeta. Ele é tão pequeno que poderia abraçar seu polegar como se fosse um tronco de árvore.
As preguiças, com seu modo de vida sem pressa, podem levar um mês inteiro para digerir uma única refeição que comeram. As vacas têm 4 estômagos. Bom, não exatamente. Elas têm um estômago com 4 câmaras. Elas precisam de todas essas câmaras para processar a grama, algo que humanos e predadores não conseguem fazer. As corujas não conseguem mover os olhos nas suas órbitas. É por isso que elas precisam virar a cabeça inteira para olhar ao redor, e ela gira quase 360 graus. A lacraia do mar é uma das criaturas mais coloridas do mundo. Essas criaturas parecem ter a cor do arco-íris para nós, mas para aqueles da sua própria espécie, elas parecem uma explosão de cores. Seus olhos podem detectar bilhões de tons a mais do que os nossos. Os caracóis podem parecer inofensivos e entediantes, mas têm até 15 mil dentes. Dentro da boca de um caracol, há mais mastigadores minúsculos do que na boca de um tubarão. Apesar de sentirem cheiros muito melhor do que nós, humanos, os gatos e os cães têm um paladar bastante fraco. Os cães têm cerca de 5 vezes menos papilas gustativas do que nós, e os gatos têm apenas algumas centenas delas em comparação com as nossas 9.000. As orcas são algumas das criaturas mais inteligentes do planeta. Elas ouvem as chamadas umas das outras ao longo de dezenas de quilômetros e têm chamadas exclusivas para cada membro do seu grupo. Esses chamados são semelhantes a nomes humanos no que se trata de função. O chamado de uma baleia azul pode ser ouvido ao longo de centenas de quilômetros, e se você estiver muito perto de uma baleia quando ela fizer um chamado, você pode perder a audição, pois ele é mais alto do que um motor a jato. As renas mudam a cor dos próprios olhos dependendo da estação. No verão, eles são dourados e no inverno são azuis. Além disso, quando os chifres das renas ainda estão em fase de crescimento, eles são muito sensíveis, mas quando estão totalmente crescidos, perdem a camada externa da pele e se tornam duros como ossos. As lontras seguram as patas umas das outras enquanto dormem na água, porque de outra forma podem ser separadas pelas correntes. O colibri é a criatura com o metabolismo mais rápido do planeta. Seu coração bate a uma velocidade de mais de 1.200 batimentos por minuto. Isso é mais de 20 batimentos por segundo. E se você fosse um beija-flor, teria que comer cerca de 25 a 40 quilos de comida por dia. A tromba de um elefante é semelhante em estrutura à língua humana. Ela tem muitos músculos interligados, é por isso que é tão flexível. As borboletas sentem os cheiros com as antenas que têm na cabeça, e as fêmeas provam as flores com as patinhas antes de colhê-las. As abelhas são tão grandes em comparação com suas asas que não deveriam ser capazes de voar. Ainda assim, suas pequenas asas não se movem para cima e para baixo, mas para trás e para frente, criando pequenos furacões ao redor da abelha e permitindo que ela surfe na corrente de ar. Agora sabemos por que elas estão sempre ocupadas. O seu coração é do tamanho do seu punho e o seu cérebro é como 2 punhos fechados. Quando você ouve música, sua pulsação sincroniza com o ritmo dela. Você não consegue engolir e respirar ao mesmo tempo. Acredite em mim. Existem tantas células nervosas no seu cérebro quanto estrelas na nossa galáxia, cerca de 100 bilhões. Você é 1 centímetro mais alto de manhã do que à noite. Agradeça a gravidade por isso. É por isso também que os astronautas ficam 3% mais altos durante sua permanência no espaço sem gravidade. Uma pessoa respira em média mais de 11.000 litros de ar todos os dias, o que é suficiente para encher 1.000 balões de festa. Seu corpo contém vasos sanguíneos suficientes para cobrir 2,5 vezes o planeta. Você passa 4 meses do ano dormindo. Em uma vida são 26 anos, apenas 6 desses anos são sonhando. Nós esquecemos 50% de um sonho 5 minutos após acordar, e 10 minutos depois já esquecemos 90%. Aqui estão as más notícias. Seu nariz e orelhas são as únicas partes do seu corpo que nunca param de crescer. O cérebro humano produz eletricidade suficiente para alimentar uma pequena lâmpada. Se seu olho fosse uma câmera digital, teria uma resolução de 576 megapixels. O cérebro humano pode armazenar o equivalente a 2,5 milhões de gigabytes. Isso são 3 milhões de horas do seu programa de TV favorito. Cada célula do seu corpo contém 1,5 GB de informações. Faça as contas para seus 100 trilhões de células e veja se você é ou não é um poderoso computador ambulante. Seu cérebro esfria quando você boceja. Seus ouvidos funcionam mesmo quando você está dormindo, mas seu cérebro ignora as informações que chegam.
A distância entre os seus braços estendidos é a sua altura. Você renova seu esqueleto a cada 10 anos. Você perde cerca de 100 fios de cabelo todos os dias, e isso é totalmente normal. Os humanos são as únicas criaturas que dormem de costas por muito tempo. Os koalas, como os humanos, têm suas próprias impressões digitais. Os desenhos da sua língua também são exclusivamente só seus, mas melhor não lamber o scanner. Cientistas da Universidade de Pittsburgh descobriram que as pessoas de olhos azuis e verdes são menos sensíveis à dor do que as pessoas de olhos castanhos. Mas os olhos mais claros são mais sensíveis à luz do que os escuros. Os micro-organismos do corpo humano superam o número de células em uma proporção de 10:1. E juntas, todas as bactérias em seu corpo pesam cerca de 2 quilos. A unha que cresce mais rápido é a do dedo do meio, a mais lenta é a do polegar. Loiras têm mais cabelos do que morenas e ruivas. Sua capacidade de distinguir odores desaparece quando você dorme. Já a minha habilidade de falar desaparece aleatoriamente. Há ferro suficiente no seu corpo para fazer um prego de 7 centímetros. Sua mão sem o dedo mínimo perderia metade da força. Não importa como você o perdeu. Ai! As pessoas não conseguem digerir a grama. As vacas conseguem, pois têm 4 estômagos. A mente pensa cerca de 70 mil pensamentos por dia. Um homem terá 12 metros de barba em toda a sua vida, como a altura de um poste de telefone. Leva apenas 1 minuto para que todos os 5 litros de sangue circulem pelo corpo. Ao longo da vida, uma pessoa andará em média o equivalente a 3 vezes a volta ao mundo. Uma pessoa pode ter de 250 a mais de 1000 fios em cada sobrancelha. Suas sobrancelhas também têm vida útil, cerca de 4 meses para que todos os pelos caiam e sejam substituídos por novos. Graças a Deus. Seus olhos são o único órgão que não cresce com a idade. Seu corpo brilha no escuro, só que é muito fraco para você conseguir ver. 99% de todo o cálcio do corpo está nos dentes e nos ossos. O olho humano pode distinguir até 10 milhões de cores diferentes. A maioria das pessoas passará 4 meses da vida aguardando em semáforos. Que perda de tempo! Os músculos da íris se contraem e se expandem para determinar o tamanho das pupilas. Suas pupilas ficam maiores quando você olha para alguém por quem se sente atraído. Sua pele cobre uma área de 2 metros quadrados. A pele mais grossa fica nas solas dos pés e a mais fina fica nas pálpebras. Seu estômago fica vermelho quando suas bochechas coram. A única parte do corpo humano que não consegue se recuperar por conta própria são os dentes. As pessoas podem fazer até 7.000 expressões faciais diferentes, tipo assim, ou mesmo assim. O maior órgão do corpo humano é a pele, e ela pesa em torno de 9 quilos. Você não consegue espirrar com os olhos abertos, nem respirar enquanto cantarola em boca que usa. É assim e pronto. As protuberâncias na sua língua não são as papilas gustativas, elas são chamadas de papilae. Nem todas as papilae contêm papilas gustativas, mas as que têm podem ter de 1 a 5 em cada. Seus ossos são 30% de água. Os átomos do seu corpo são 99% vazios. E mesmo assim, você se sente satisfeito após o jantar. Como isso é possível? O cérebro cresce durante os primeiros 18 anos de vida, depois diminui 5% a cada 10 anos após os 40 anos. Bem, isso explica muita coisa, não acha? Seu estômago geralmente tem um volume de 1 litro, mas ele pode esticar para conter até 4 litros. Nós passamos 10% das horas que estamos acordados com os olhos fechados só de piscar. Os músculos que movem os dedos ficam, na verdade, no antebraço. Seu pé tem o mesmo comprimento que o seu antebraço. A mesma proporção com o polegar e o nariz. Com um treino adequado, um único dedo pode suportar todo o peso do seu corpo. Suas unhas dos pés crescem 3 vezes mais devagar do que as das mãos. Seus pulmões não são idênticos. O direito tem 3 lóbulos e o esquerdo 2. Seu cabelo cresce mais rápido quando você está dormindo. A única coisa que cresce mais rápido que o cabelo é a medula óssea. O esmalte dos dentes é o tecido mais duro do corpo. Seus ossos são 4 vezes mais fortes que o concreto.
Uma pessoa média bebe, ao longo da vida, água o suficiente para encher 150 banheiras de hidromassagem. O seu próprio cheiro é único. Eu não vou nem encostar nisso aí. As pessoas perdem metade de suas papilas gustativas quando chegam aos 60 anos. Em meia hora, seu corpo libera calor suficiente para ferver 2 litros de água. Seu cérebro usa 20% da energia que seu corpo gera. Seu corpo usa mais energia para se resfriar em dias quentes do que para se aquecer quando está frio. As pessoas podem passar muito mais tempo sem comer do que sem dormir. O ácido do estômago pode dissolver metais. Ele é tão forte que o estômago precisa criar um novo revestimento a cada 3 ou 4 dias. O ronco mais alto já registrado foi de 93 decibéis, o que é mais alto do que um cortador de grama. Acho que foi na minha casa. Uma única molécula de DNA em uma célula tem 2 metros de comprimento. Se você pudesse desenrolar todo o DNA do seu corpo, ele alcançaria até Plutão e voltaria. Mas Plutão não é mais um planeta. A regra dos 3 afirma que o corpo humano pode passar 3 minutos sem ar, 3 dias sem água e 3 semanas sem comida, mas nunca 3 segundos sem internet. Seu cérebro esquece as informações para pensar mais rápido e se proteger da sobrecarga emocional. Nossos olhos podem ver a chama de uma vela a até 50 km de distância em uma noite clara. O DNA humano é 96% parecido com o de um chimpanzé, 90% semelhante ao de um gato, 70% ao de uma lesma e 50% ao de uma banana. Isso tem apelo. Você compartilha 99,9% do seu DNA com qualquer pessoa aleatória do planeta. Uma versão impressa de todo o seu código genético teria mais de 260 mil páginas. Isso são cerca de 200 livros grandes. Em termos de músculos, sua língua é como uma tromba de elefante e um braço de polvo. Isso só pode estar errado. Suas unhas são feitas do mesmo material que o chifre do rinoceronte e o casco do cavalo. E o rinoceronte quer ele de volta. Temos unhas para proteger a ponta dos dedos. Sem elas, você não conseguiria segurar as coisas também. Você usa 200 músculos só para dar um passo e 50 músculos só para usar rachis. Você usa 2 dedos para mexer os rachis. A palavra muscle, que é músculo em inglês, significa ratinho em latim, pois é assim que os antigos romanos pensavam que um bíceps flexionado se parecia. A superfície do corpo pode conter 110 mil mosquitos se alimentando de uma só vez, e pode alimentar até 15 milhões deles. Algum voluntário aí? A maioria das pessoas fala cerca de 125 palavras por minuto. O cérebro consegue processar 800 ao mesmo tempo. Eu posso chegar a 185, com episódios de até 250. Sua pele se renova completamente a cada 27 dias. Você não pode fazer cócegas em si mesmo, pois seu cérebro já sabe das suas intenções e prepara seu corpo para isso. Os humanos são a única espécie com um contorno que separa os lábios da pele ao redor. Seus lábios são vermelhos ou rosados porque há milhares de vasos capilares logo abaixo da sua pele fina. Seus ouvidos produzem mais cera quando você está com medo. Gente, eu devo ser muito assustada. A informação viaja de e para o cérebro indo a 435 km por hora, o que é mais rápido do que uma flecha. Tanto o menor osso quanto o menor músculo do seu corpo ficam no seu ouvido. Sua cabeça pesa tanto quanto um galão de tinta, 4,5 kg, e para mim é quase tão útil. Seus olhos respiram. Sim, a córnea é a única parte sua que não tem suprimento de sangue. Ela obtém oxigênio direto do ar. As córneas dos tubarões são tão semelhantes às dos humanos que poderiam ser usadas para transplante. A metade dos ossos do seu corpo ficam nos pés e nas mãos. Vamos lá, pessoal, bora compartilhar! Por fim, os flocos de milho têm mais genes do que as pessoas. Seu cereal tem 32 mil e você tem 20 mil genes. E agora, vou enfiar minha cabeça em um balde de tinta. Tchau, galera! O francês Michel Lotito ficou famoso por conseguir mastigar coisas não comestíveis. Os médicos descobriram que ele tinha um revestimento muito grosso cobrindo seu estômago e intestinos. Além disso, seus sucos gástricos eram incrivelmente fortes. Isso deu a ele a capacidade de consumir literalmente qualquer coisa, incluindo metais afiados ou mesmo tóxicos.
Não é de admirar que Lotito tenha recebido o apelido de Monsieur Mange-Tout, que significa Senhor Come Tudo. O homem não devorou nenhum avião de passageiros gigante, mas ainda assim ingeriu incríveis 9 toneladas de metal. A opção foi por um Cessna 150, uma aeronave de uso geral com 2 lugares. Monsieur Lotito conseguiu comer a aeronave em 2 anos, de 1978 a 1980. Ao longo de sua carreira, também consumiu toneladas de outras coisas indigestas, como bicicletas, aparelhos de TV, carrinhos de compras, lustres, camas e até mesmo uma pequena parte da Torre Eiffel. Ao mesmo tempo, alimentos macios como ovos ou bananas lhe faziam mal. Para ele, as bananas não o apeteciam. Ok, então devemos seguir em frente, certo? Existe uma espécie de uva com 12% mais açúcar que as outras. Os melhoristas de plantas demoraram quase 12 anos para chegar a esse resultado. À primeira vista, as uvas super doces parecem e cheiram exatamente como as normais, mas têm gosto de algodão doce. Há um navio de cruzeiro no qual você pode viver permanentemente. Ele viaja ao redor do mundo, fazendo paradas de vários dias em diferentes portos. As pessoas podem morar a bordo ou ir e vir quando quiserem. Elas possuem cabines confortáveis e espaçosas que custam entre 2,5 milhões e 9 milhões de dólares. A maioria desses apartamentos foi comprada muito antes de a construção do navio ser concluída. Você pode alugar sua cabine ou levar seus parentes ou amigos. A idade média dos residentes do navio é de 66 anos. As montanhas de Vênus parecem ser cobertas de neve, mas as temperaturas nesse planeta são escaldantes e não há como haver neve lá. A substância semelhante ao gelo é, na verdade, metálica. Vanta Black é o material mais escuro do mundo. Ele absorve mais de 99% da luz e faz os objetos 3D parecerem 2D. O material é feito de minúsculos tubos ocos de carbono. Eles são criados em um laboratório especial. Em 2003, 2 irmãos da Espanha compraram uma obra de arte cara. Eles acreditavam que era uma pintura original de Goya. Quando descobriram que era uma farsa do século XIX, decidiram vendê-la, apresentando-a como se fosse verdadeira. O comprador era supostamente um rico sheik árabe. O atravessador exigiu uma comissão de 350 mil dólares. Os irmãos não tinham tanto dinheiro e tiveram que pedir emprestado. No início, os vendedores pediram 4,5 milhões de dólares, mas no final baixaram o preço para 1 milhão e 700 mil dólares. Quando os homens tentaram depositar o dinheiro em uma conta bancária, descobriram que o dinheiro era falso, assim como a pintura. Os irmãos foram presos. O atravessador desapareceu com a comissão e nunca foi encontrado. Wim Hof, da Holanda, recebeu o apelido de Homem de Gelo, por uma razão. Em janeiro de 2007, ele correu uma meia maratona em Oulu, uma cidade no norte da Finlândia. Ela fica a apenas 160 quilômetros de distância do Círculo Polar Ártico. O homem estava sem sapatos e sem camisa, apesar de ter corrido mais de 2 horas descalço no gelo e na neve. Wim Hof também bateu o recorde mundial pelo maior tempo do corpo inteiro em contato com o gelo, e fez isso 16 vezes. Seu melhor resultado foi superado apenas em 2019, por um atleta da Austrália. É de tremer só de pensar, não? Um homem do Canadá estava pescando quando uma forte tempestade atingiu a região. Seu barco desviou do curso e ficou preso nos arbustos. O cara acabou em um lugar totalmente desconhecido. Ele não tinha ideia de onde estava. Depois de vagar por algum tempo, percebeu que estava completamente perdido e poderia não sobreviver a essa aventura. Ele estava ficando desesperado quando uma ideia lhe veio à mente. Rompeu o cabo de energia elétrica mais próximo com o machado que tinha. Então sentou-se e ficou esperando que um helicóptero fosse até lá consertar. O helicóptero chegou e o resgatou. Mas como muitas pessoas passaram quase 30 horas sem energia, o homem teve que pagar uma multa alta. Seu pulmão direito é um pouco mais curto do que o esquerdo, pois precisa deixar espaço para o fígado. Já o esquerdo é mais estreito, pois precisa abrir espaço para o coração. Além disso, os pulmões do homem geralmente retêm mais ar do que os da mulher. As transmissões sem fio são ilegais na pequena cidade de Greenbank, na Virgínia Ocidental, nos Estados Unidos. Isso significa nada de telefones celulares, Wi-Fi, Bluetooth, transmissores eletrônicos e assim por diante. Tudo isso porque o local abriga o telescópio de Greenbank. Trata-se do maior radiotelescópio totalmente orientável do mundo. Qualquer tipo de sinal sem fio pode atrapalhar o seu desempenho. Existem apenas 2 estações em Urano, verão e inverno. Cada uma delas ocorre 2 vezes por ano e dura 21 anos terrestres.
E um ano completo em Urano dura 84 anos terrestres. Uau! Imagine ter que esperar pelas férias de verão. Cruzes! O degustador-chefe da empresa Costa Café tem um seguro da sua língua no valor de 13 milhões de dólares. As papilas gustativas são tão importantes para a profissão dele quanto as cordas vocais para um cantor. Elas permitem que ele perceba centenas de sabores. A primeira montanha-russa foi construída para transportar carvão morro abaixo. O trilho era longo e íngreme e a velocidade do carrinho podia chegar a 80 km por hora. Logo, as pessoas descobriram esse entretenimento. Os turistas podiam descer por aquele terreno perigoso depois de pagar alguns trocados. Os caracóis têm um dos padrões de sono mais malucos do mundo. Eles podem dar umas cochiladas por 1 ou 2 horas e então ficar acordados por 30 horas seguidas. Esses animais também têm períodos de hibernação bizarros, que podem durar vários anos. E se você os refogar com um pouco de alho, eles são deliciosos. Os coiotes e os texugos costumam caçar juntos. Os texugos sabem como tirar as presas das suas tocas e os coiotes são hábeis em perseguir animais no solo. Além disso, os texugos têm um olfato aguçado e os coiotes têm uma visão excelente. A cooperação deles funciona assim. Um texugo escava para pegar uma pequena criatura e a faz correr em direção até o coiote, que está esperando nas proximidades. E o jantar está servido. Só não sei qual deles tem a preferência para dar a primeira mordida. O tubarão-baleia, um dos maiores peixes do mundo, tem vários milhares de dentes minúsculos. Ele os usa para comer vegetais. O tubarão é um animal filtrador e prefere devorar plantas, algas e plâncton. Este não fica feliz com isso, mas a vida é assim. Muitas pessoas começam a rir depois de espirrar várias vezes consecutivas. Isso porque espirrar deixa feliz. Quando você faz isso, seu corpo libera endorfinas, que são os hormônios responsáveis por lidar com o estresse. Ok. As corujas são tão flexíveis que conseguem girar a cabeça fazendo um círculo quase completo. Tudo graças ao fato de que suas cabeças estão conectadas ao corpo por apenas um pivô. As pessoas têm 2 deles, e isso limita seriamente nossas habilidades. As corujas também têm muitas vértebras, que são ossos minúsculos, que constituem a coluna e o pescoço. É outra coisa que as ajuda a realizar o truque de girar a cabeça. Ah, sim, e elas precisam mover a cabeça inteira, pois não conseguem mexer os olhos em volta. O nível do mar é diferente em todo o mundo, e a superfície oceânica mundial não é plana. Isso é por causa dos ventos e da diferença de gravidade, que é influenciada pelo volume das montanhas subaquáticas. A maioria dos astronautas afirma que o espaço cheira a bife ou churrasco. Esse é exatamente o odor que fica depois que alguém termina uma caminhada no espaço. Mas alguns exploradores espaciais têm certeza de que cheira a metal aquecido. Ou talvez os metais aquecidos, ou o bife fumegando, tenham o cheiro do espaço. Quero dizer, qual deles veio primeiro? Seus sonhos mais vívidos acontecem durante o sono REM, movimento rápido dos olhos. Esta etapa não dura muito e acontece com intervalos de 90 a 120 minutos durante a noite. Durante o sono REM, a maioria dos músculos voluntários do corpo fica paralisada. Assim você não se machuca enquanto atua em um sono. Exceto quando cai da cama. Acredite em mim, é estranho. Existem cachoeiras no oceano. Elas ocorrem quando há uma grande diferença na temperatura da água. Então, a mais fria flui para baixo e embaixo de camadas mais quentes, portanto menos densas. A maior cachoeira conhecida na Terra fica entre a Islândia e a Groenlândia. A gigante tem 3.500 metros de altura. A maior imagem de areia do mundo tinha o tamanho de 12 piscinas olímpicas e podia ser vista do espaço. Ela foi criada em 2019 em Dubai. Os artistas levaram mais de 2.400 horas para terminar o trabalho. O Sol pesa 330 mil vezes mais que o nosso planeta. A diferença de tamanho é tão grande que a Terra poderia caber 1.300.000 vezes dentro da estrela. A propósito, o Sol contém 99,85% de toda a massa do nosso sistema solar. A Universidade de Oxford é mais antiga que o Império Azteca. A instituição educacional foi fundada em 1096 e o Império Azteca surgiu 332 anos depois, em 1428. Uma rápida constatação. Se Oxford ainda tivesse alguns dos seus professores originais na equipe, eles estariam bem velhos hoje. Cada árvore em Melbourne recebeu um número de identificação exclusivo. Dessa forma, os residentes podiam enviar um e-mail para a prefeitura se algo acontecesse com as plantas. Mas as pessoas começaram a mandar cartas de amor para as árvores. Acho que nunca verei um poema tão lindo quanto uma sequoia vermelha. Ela não balança, né?
Oh, o telefone está tocando. Deve ser algo urgente, às 11 da noite. Só que todos os aparelhos da casa estão em silêncio. São seus ouvidos que estão zumbindo. Você também pode ouvir alguns sibilos, assobios, zumbidos e até rugidos. Mas todo esse ruído não tem uma fonte externa. É por isso que o fenômeno é conhecido como sons fantasmas. Eles podem ocorrer em um ou em ambos os ouvidos, constantemente ou de vez em quando. E geralmente são mais perceptíveis à noite, quando nada mais o distrai. O ruído nos seus ouvidos é chamado de zumbido. É bastante comum e afeta de 15% a 20% das pessoas. O zumbido começa na parte interna do ouvido, em forma de caracol, chamada de cóclea. Seu ouvido médio capta as ondas sonoras. Elas são traduzidas em impulsos elétricos no interno. Então os nervos sensoriais os transportam para o cérebro. Se o ouvido interno funcionar incorretamente, o cérebro pode interpretar mal os sons. O zumbido ocorre quando há algumas alterações no nervo da cóclea. Elas podem ser causadas por ruído alto, como motosserras, britadeiras, música alta ou gritos. O zumbido pode começar após uma lesão na cabeça, pescoço ou no ouvido, ou como efeito colateral a certos medicamentos. Você também pode ouvir zumbidos se tiver algum problema de pressão arterial. Em outra parte do incrível corpo humano, algumas das bactérias que vivem em seu intestino podem produzir eletricidade. Chocante! Elas emitem elétrons e isso cria minúsculas correntes elétricas. É provável que seja o sistema de backup da bactéria, a maneira dela de gerar energia. Os humanos são os únicos animais que têm queixos. Até mesmo nossos parentes genéticos mais próximos, os gorilas e os chimpanzés, não têm esse pequeno pedaço de osso que se estende desde a mandíbula. A inferior deles inclina-se para baixo e para trás em relação aos dentes da frente. Os cientistas ainda não solucionaram esse mistério. As opiniões sobre o motivo pelo qual as pessoas são assim diferem. Alguns pesquisadores acham que o queixo nos ajuda a mastigar a comida. Outros têm certeza de que tem algo a ver com a fala. Alguns de nós pensam que é simplesmente um lugar especial para o cavanhaque. Piscar mantém seus olhos limpos e úmidos. Mas isso não é tudo. Toda vez que você pisca, tira uma microsoneca. Pesquisadores da Universidade de Washington descobriram que piscar torna sua atenção mais nítida e funciona como uma pequena recarga. Já viu pequenos pontos viajando em linhas irregulares, especialmente quando está olhando para um céu azul brilhante? Eles são visíveis apenas por 1 segundo ou mais e podem parecer vermes minúsculos. São os glóbulos brancos que se movem através dos capilares na frente da retina. Esse é o tecido sensível à luz na parte de trás de seus olhos. Curiosamente, a maioria das pessoas nem percebe os pontos, a menos que seja solicitada a prestar atenção. A glândula pineal em seu cérebro controla a produção de melatonina. Esse é o próprio hormônio que regula seus padrões de sono. A glândula se parece com um pinhão, por isso o nome. O cérebro humano é composto por 73% de água, e o mesmo se aplica ao coração. É por isso que, se o cérebro perder até 2% de líquido, você começa a se sentir cansado. Também piora a sua memória, encurta a capacidade de atenção e diminui o seu humor. A propósito, seu cérebro garante que você não beba pouca ou muita água. Depois de engolir um pouco de líquido, sua boca e garganta começam a enviar sinais para o cérebro, dizendo para parar de beber. Caso contrário, você continuaria bebendo água por 10 a 60 minutos, quando o líquido chega às células. Mesmo que seus olhos vejam algo por apenas 13 milissegundos, seu cérebro já processará essa imagem. Para efeito de comparação, uma piscada normal dura de 100 a 400 milissegundos. Mesmo que uma língua não seja o músculo mais forte do seu corpo, ela nunca se cansa. Isso se deve à maneira como é construída. É composta por 8 músculos entrelaçados. Mas, ao contrário de outros músculos, eles não se situam em torno de um osso. A estrutura da língua é semelhante à tromba de um elefante ou aos tentáculos de um polvo. Seu corpo emite luz visível. É por isso que me chamam de solzinho. Você é mais brilhante às 4 da tarde e seu brilho é menos intenso às 10 da manhã. Infelizmente, ele é 1000 vezes menos intenso do que o que seus olhos podem ver. O suor é composto principalmente de água misturada com proteínas, açúcares, amônia e muitas outras coisas. Ele ainda contém traços de metais, como cobre, zinco, níquel, ferro e assim por diante. O que torna o suor mais salgado é o sódio que contém. Além disso, quanto mais sal você come, mais salgado fica o suor. Seu corpo tentará se livrar do excesso, e a maneira mais rápida é suar.
Em um adulto, o sangue representa 7 a 8% do peso corporal total. Cerca de 55% dele é plasma líquido. O resto são glóbulos vermelhos e brancos e plaquetas, que formam os coágulos e evitam o sangramento. Você não pode engolir e respirar ao mesmo tempo. A comida que engole e o ar que respira inicialmente descem pela mesma parte da garganta. Só um pouco mais ao fundo, a passagem se divide em esôfago, para alimentos e líquidos, e traqueia, para o ar. Quando você engole, as vias aéreas se fecham automaticamente. Isso evita que inale alimentos acidentalmente, mas ocasionalmente ainda acontecem. Seu cérebro, às vezes, gera mais de 48 pensamentos em apenas 1 minuto. São quase 3.000 por hora e 69.000 por dia. As unhas crescem mais rápido na mão dominante. Se você usar mais a direita, elas necessitam ser aparadas com mais frequência. As unhas também crescem mais rapidamente no verão e durante o dia. Você pode manter na memória até 10.000 rostos diferentes. Claro, isso varia de pessoa para pessoa, e o número médio é de 5.000. Isso não significa que consegue colocar um nome para cada um desses rostos. Trata-se apenas de um recurso de reconhecimento. Agora, você pode tentar esconder a verdade, mas seu nariz sempre vai denunciá-lo. Quando uma pessoa conta uma mentira, a temperatura ao redor do nariz e no canto interno dos olhos aumenta. Esse fenômeno é conhecido como efeito Pinóquio. As mulheres têm mais papilas gustativas na superfície da língua do que os homens. Essa é uma das razões pelas quais 35% das mulheres e apenas 15% dos homens são superprovadores. São pessoas que sentem sabores mais intensamente do que outras. Seus dentes são a única parte do corpo que não consegue se regenerar, mas o esmalte com que são revestidos é uma das coisas mais duras do corpo humano. Muitas vezes sua pulsação sincroniza com a música que você está ouvindo. Se um pedaço dela tem um aumento contínuo de volume ou andamento, como o rock, isso pode acelerar sua frequência cardíaca. Algumas músicas clássicas reduzem a frequência cardíaca e a pressão arterial. Este fenômeno afeta a todos, não importa se músicos profissionais, amadores ou apenas amantes da música. Existem de 2 a 5 milhões de glândulas sudoríparas em seu corpo. O suor que elas produzem é de 2 tipos diferentes, o de estresse e o regulador. Ei, não se preocupe com as pequenas coisas. O suor causado pelo estresse contém ácidos graxos e proteínas. E o suor normal é feito principalmente de água, sal e um pouquinho de outras substâncias. É até possível escovar os dentes completamente e com força excessiva. Mas isso pode desgastar o esmalte e causar uma hipersensibilidade nos dentes a alimentos frios e quentes. Se você caminhasse 12 horas por dia na mesma direção, precisaria de cerca de 800 dias para viajar ao redor do mundo. E não se esqueça de botas de borracha para as partes do oceano. Se o ácido estomacal entrasse em contato com a pele, provavelmente faria um buraco nela. Tudo por causa do ácido clorídrico, que é incrivelmente potente. Pode dissolver facilmente alguns metais, como magnésio ou zinco. O ácido clorídrico é o principal componente do ácido gástrico que o estômago produz. Ele protege o sistema imunológico e elimina vírus e bactérias nos alimentos que você ingere. Também ajuda seu corpo a quebrar, digerir e absorver todos os tipos de nutrientes, incluindo as proteínas. Seus lábios têm essa aparência avermelhada porque há uma grande concentração de capilares sanguíneos em miniatura logo abaixo da pele. Seu dedo mindinho é uma coisinha poderosa. Sem ele, sua mão perderia uma parte significativa de seu poder. Os dedos indicador e médio cooperam com o polegar para agarrar e beliscar, e o mindinho, junto com o anular, fornece a força de prensa. O órgão mais gordo do corpo é o cérebro. A gordura representa pelo menos 60% do peso seco dele. Essa qualidade levou o cérebro ao livro dos recordes. Ele ainda contém cerca de 25% do colesterol do corpo, que é vital para o bem-estar do cérebro. Então é daí que vem o termo cabeça pesada? As células esqueléticas nunca param de se regenerar. É por isso que você obtém um novo esqueleto a cada 10 anos ou mais. Esse processo fica mais lento com a idade e a regeneração leva mais tempo. Essa é uma das principais razões pelas quais os ossos ficam mais finos. E há um tipo recém-descoberto de células cerebrais cruciais para a pesquisa visual. Elas são chamadas de células-alvo. Sem a ajuda delas, você não seria capaz de localizar um conhecido no meio da multidão, nem seu cachorro no parque. Curiosamente, as células-alvo não se importam com a aparência do que você está procurando. Tudo o que elas querem saber é se um objeto é seu alvo ou não. Ei, não seja tão exigente.
Seu cérebro aumentará cerca de 2% de tamanho se você se aventurar no espaço. Sob a gravidade normal, acredita-se que o fluido no cérebro desça naturalmente quando estamos em pé, mas há evidências de que a falta de gravidade impede isso, e é por isso que o fluido se acumula no cérebro e no crânio. Enquanto um ramalhete de flores pode ser cheiroso para você, há pessoas com cacosmia que discordam. Elas percebem todos os cheiros como algo fedorento. Falando nisso, de todos os sentidos que temos, o olfato é o mais apurado. Lembramos de 65% dos cheiros depois de um ano e apenas 50% do que vimos nas últimas 3 semanas. Também temos um nariz novo a cada 28 dias, pois as células dele são renovadas a cada 4 semanas. Nós não sentimos cheiro quando dormimos. Bem, é claro, a menos que não tomemos banho há um tempo. O olfato adormece junto conosco, por isso é quase impossível sentir um vazamento de gás à noite. Enquanto dormimos, podemos confiar apenas nos sons, pois o sono pode ser interrompido por um barulho. Quase metade de suas papilas gustativas terá desaparecido quando você completar 60 anos. Então, pode ser que finalmente comece a comer brócolis nessa idade. O sentido do olfato também fica menos aguçado conforme se envelhece. Quanto ao paladar, mais uma vez, confiamos principalmente no nosso olfato, uma vez que ele nos ajuda a sentir até 95% do sabor. Sem o olfato, seria difícil distinguir uma maçã de um nabo. Ao tossir, você solta o ar a cerca de 100 km por hora. Ei, multa gravíssima por ultrapassar o limite de velocidade. Soluçar é um processo de 2 etapas. Primeiro você puxa muito ar por causa de um espasmo muscular e então, pá! As vias respiratórias fecham, o ar fica bloqueado e o famoso som sai. Precisamos dos ouvidos não apenas para ouvir, mas também para ter equilíbrio. Nosso sistema vestibular fica no ouvido interno. Os canais dele contêm fluido e sensores minúsculos que ajudam a manter o equilíbrio. A propósito, os ouvidos têm ossos. Esses são os únicos que nunca crescem. Podemos ouvir graças a esses rapazinhos, pois eles transmitem vibrações sonoras. Os médicos o chamam de cadeia ossicular. Ela é composta pelo martelo, pela bigorna e pelo estribo, que são partes integrantes do ouvido médio. Nossas orelhas continuam crescendo ao longo da vida. Elas também suam, e a cera é, na verdade, o tipo de suor que produzem. Aliás, o nariz também não para de crescer. Talvez por causa de tantas mentiras. O coração é o único músculo que nunca se cansa. A aorta é enorme. Seu diâmetro é quase tão grande quanto o de uma mangueira de jardim. Todos os ossos do nosso corpo estão conectados uns aos outros, exceto o hioide, que não se articula com nenhum outro. Esse osso serve de suporte para sua língua e é um dos mais raros de quebrar. Se você fica com os olhos vermelhos nas fotos, põe a culpa no reflexo da luz. O flash salta dos capilares da sua retina, criando esse efeito. Quanto aos olhos, a câmera mais incrível até agora tem 200 megapixels. O olho humano tem 576. É por isso que o pôr do sol fica muito melhor ao vivo do que nas fotos. Uma montanha-russa realmente joga e espalha seus órgãos. Quando você sente que seu estômago está caindo, ele realmente está se virando dentro do seu corpo. Os lábios são muito mais sensíveis do que os dedos. Com cerca de 1 milhão de terminações nervosas, eles são 100 vezes mais sensíveis do que as pontas dos dedos. Ranhuras e sulcos tornam nossa impressão labial única, assim como as impressões digitais. Elas também não mudam ao longo da nossa vida. Aliás, a impressão da língua também é única. Embora todas as pessoas na Terra tenham um cheiro absolutamente único, gêmeos idênticos têm o mesmo cheiro. Deve ser porque eles possuem genes idênticos. Normalmente, perdemos cerca de 50 a 150 fios de cabelo por dia. A vida média de um cabelo é de 5 anos. E assim que um velho se despede de seu couro cabeludo, um novo começa a crescer imediatamente. Você carrega no seu corpo bactérias suficientes para encher uma lata. Elas representam cerca de 1,5 a 2 quilos do seu peso, o que representa 2% do seu peso total. Ainda assim, a maioria delas é de resíduos do nosso corpo. Um ser humano tem cerca de 20 mil a 25 mil genes. Parece impressionante, não é? Bem, os flocos de milho possuem mais genes do que nós. Finalmente trata-se de sofisticação, não de quantidade. De qualquer forma, flocos de milho, 1. Humanos, 0. Somos formados por muitos elementos químicos, incluindo ferro. A quantidade dele em nossos corpos é suficiente para produzir 3 pregos, cada um com 2,5 cm de comprimento.
O carbono que temos pode ser usado para fazer 900 lápis. Nossas penas podem ser aproveitadas para fazer canetas de pena. Espere, penas são dos pássaros. Deixa pra lá. Nosso fígado tem um superpoder de regeneração se parte dele for removida. Ele pode voltar ao tamanho de que seu corpo precisa. A gordura ajuda nosso corpo a consumir vitaminas, tais como A, D, K e E, que podem ser absorvidas adequadamente somente quando dissolvidas nela. Temos gordura suficiente para produzir 7 barras de sabão. Não tente fazer isso em casa. Quando estamos acordados, nosso cérebro pode produzir energia suficiente para ligar uma lâmpada elétrica. Ele tem 10 watts de potência. Nossos umbigos têm uma enciclopédia animal dentro deles, com uma gama de cerca de 70 bactérias diferentes. Algumas delas também podem ser encontradas no solo do Japão e até mesmo nas calotas polares. Nossos corpos realmente brilham. De qualquer forma, não conseguimos ver isso a olho nu, pois a luz que emitimos é 1000 vezes menos intensa do que o nível mínimo que podemos perceber. Falando nisso, a cor carmim, usada nos blushes e batons, é uma tintura vermelha feita de besouros triturados. Eca! A saliva ajuda a sentir o sabor da comida. Nossas papilas gustativas ficam prontas para perceber o gosto apenas quando o alimento é dissolvido pela saliva. Um cílio surge e dura por apenas 150 dias. O recordista mundial tinha cerca de 7 centímetros de comprimento. Os cílios também são lar de pequenos ácaros. Piscamos cerca de 4.200.000 vezes por ano, pelo menos uma vez a cada 8 segundos. Seria legal se recebêssemos 1 centavo por vez. Ganharíamos mais de $100 por dia. Pode parecer loucura, mas nossos ossos são mais fortes do que muitos materiais de construção. 16 centímetros cúbicos de osso humano podem suportar cerca de 8.600 quilos, o que o torna 4 vezes mais forte que o concreto. A única coisa que deixa nosso tipo de sangue diferente é o açúcar. Os tipos A, B e AB têm açúcares, enquanto o O não tem nenhum. Isso faz dele perfeito para ser doado. Não ter açúcar não deixa o tipo O menos doce. Na verdade, ele atrai os mosquitos ainda mais do que os outros tipos de sangue. Existem apenas 8 tipos de sangue humano, enquanto as vacas têm 800 e possivelmente mais. Tipo assim, mu positivo e mu negativo? Nossas unhas das mãos crescem muito mais rápido do que as dos pés, que se desenvolvem a uma velocidade quase 4 vezes mais devagar, pois sofrem menos danos. Mesmo que a gente tropece com frequência, os hematomas geralmente não duram muito. As unhas não nos ajudam somente a pegar pequenos objetos aleatórios e tirar o papelzinho dos adesivos. Se você não tivesse essa estrutura rígida para tocar, não conseguiria segurar qualquer coisa com firmeza. Poucas pessoas conseguem realmente digerir o leite. A questão é que existe uma enzima especial, vamos chamá-la de uma pequena ajudante, que quebra os açúcares dele. Quando as pessoas crescem, elas ficam sem essa enzima. Esse açúcar é chamado de lactose, então adultos que não conseguem digeri-lo são intolerantes a ele. 68% da população mundial não consegue digerir o leite. Se você está dormindo, isso não significa que todo o seu corpo esteja descansando. Na verdade, às vezes seu cérebro tem que trabalhar ainda mais nesse período. Ele precisa processar milhares de informações, e os relatórios geralmente levam muito tempo. Os humanos não conseguem realizar várias tarefas de uma vez. Precisamos de um tempo para mudar de uma para outra. E se tentarmos resolver várias coisas simultaneamente, isso não será produtivo. Experimente isso. Levante o pé direito e comece a girá-lo no sentido horário. Tente escrever o número 6 com o dedão do pé para cima. Agora confira a direção do movimento do seu pé. Ele está se movendo na direção oposta, porque para escrever o número 6, você precisa fazer um movimento no sentido anti-horário. Na verdade, leva um pouco mais de tempo para começar um novo hábito. Não é 100% verdade que 18 ou 21 dias são suficientes, como muitas pessoas pensam. Esse processo pode levar até 254 dias. Mas em média são necessários 66 dias para que um novo hábito se torne automático. Com as selfies dominando o mundo das redes sociais, os fabricantes de celulares tiveram que se adaptar ao jeito que as pessoas seguram seus aparelhos e usam suas câmeras. Aparentemente, a maioria dos usuários inclina a cabeça levemente para a direita quando tira selfies. Com a câmera localizada no canto esquerdo, fica mais fácil se certificar de que a câmera ficará alinhada com a inclinação de quem se autofotografa. Genial, não? Isso traz mais naturalidade à foto, fazendo você sair melhor nela.
As câmeras que ficam na parte de trás da maioria dos celulares também ficam no lado esquerdo. Me desculpem, canhotos, isso foi feito para a maioria que é destra. O Monte Everest pode estar ganhando toda a atenção, mas o Mauna Kea, no Havaí, é tecnicamente a montanha mais alta do mundo. Medindo mais de 10 quilômetros da base ao pico, a única coisa que impede o Mauna Kea de receber esse título é o fato de grande parte dele estar submersa. A Austrália é mais larga que a Lua. A Lua tem um diâmetro de mais de 3.400 quilômetros, enquanto o diâmetro da Austrália, de margem a margem, é de quase 4.000 quilômetros. Apesar de ser mais estreita, a Lua ganha em extensão territorial. São mais de 38 milhões de quilômetros quadrados. Caramba, isso é enorme! Quanto queijo, hein? A anatidaefobia é o medo de que a qualquer momento, em algum lugar do mundo, um pato ou ganso possa estar observando você. A pessoa não tem necessariamente medo de que o pato ou ganso chegue perto ou até toque nela. Ela simplesmente não gosta da sensação de estar sendo observada. Essa fobia foi descrita pela primeira vez em uma tirinha para mostrar como as pessoas podem ter medo de qualquer coisa. Qualquer coisa pode ser uma fobia. Um pato observando cada movimento meu certamente me daria calafrios. Com certeza eu sairia correndo. Os corvos são muito bons em reconhecer os rostos das pessoas e conseguem até se lembrar de alguns por um bom tempo. Isso pode ser bom ou ruim, depende do que eles pensam sobre você. Você não quer passar perto de um corvo que não foi com a sua cara, né? É quase impossível distinguir um corvo dos demais, então é melhor se resguardar e cumprimentar todos. Na cidade de Yoro, em Honduras, existe um evento anual chamado de Chuva de Peixes. E os moradores de lá não têm escolha, precisam participar. Todos os anos, em maio ou junho, uma chuva torrencial cai na cidade, deixando uma massa de peixes espalhada pelas ruas. Acredita-se que esse fenômeno seja causado por trombas d'água ou tornados que jogam os peixes bem longe de seus habitats. Entrega de peixes de graça? Tô dentro! Um fóton, a parte mais básica da luz, leva milhares, talvez milhões de anos para viajar do núcleo do Sol até sua superfície, mas só leva 8 minutos e 20 segundos em média para atingir seu olho depois de ter chegado à superfície do Sol. Isso significa que a luz solar que vemos é muito antiga, mais velha que a raça humana. Um único fio de macarrão no garfo tem nome, ele é chamado de spaghetto. No idioma italiano, o i no final de uma palavra indica que ela está no plural, enquanto o indica que está no singular. Isso se aplica a tudo. Gnocco em vez de nhoque, fettuccino em vez de fettuccine e raviolo para uma unidade dessa delícia. Se comer acidentalmente um daqueles adesivos que ficam em maçãs, pêssegos e peras, não se preocupe. Eles podem ser comidos, mas não são exatamente comestíveis, e depois sairão do seu corpo normalmente como qualquer outra coisa. A cola usada neles é regulada por instituições alimentares, mas mesmo assim é recomendado que você lave a fruta e remova o adesivo antes de devorá-la. Além de terem um nome para cada indivíduo, os golfinhos chamam amigos específicos. Isso me faz imaginar do que eles nos chamam quando entramos na água. Veja só, Fred, aqueles sujeitos esquisitos voltaram para a água de novo. O bolo alemão de chocolate é um dos bolos mais deliciosos que existem. Ele é meu preferido. Mas esse nome não tem nada a ver com o país. Ele foi chamado assim em homenagem a um confeiteiro norte-americano chamado Samuel German, e como German significa alemão em inglês, o nome acabou ficando. A Torre Eiffel pode ficar até 15 centímetros mais alta durante o verão, por causa da dilatação térmica. Quando o ferro é aquecido em dias muito quentes, as partículas se expandem, ocupando mais espaço. 2 planetas do nosso sistema solar giram em sentido oposto aos outros. Vênus e Urano têm uma rotação para trás. Vênus também tem o dia mais longo do que qualquer outro planeta do sistema solar, completando uma rotação a cada 243 dias terrestres. Essa linda ave colorida se chama papagaio do mar. Para alimentar seus filhotes, carrega cerca de 10 peixes de uma vez só em seu bico. Enquanto dorme, você não consegue sentir o cheiro de nada, mesmo se o cheiro for muito ruim ou forte. Nosso olfato e paladar são cortados pela metade, ou para 20% quando estamos andando de avião. É por isso que a comida quase sempre tem gosto de papel ou parece estar muito salgada nas alturas. Acho que pode ser uma desculpa esfarrapada das companhias aéreas. Pode olhar em qualquer propaganda de relógio. A hora marcada no visor será sempre 10:10. Eles fazem isso por causa do efeito positivo que esse horário tem. Parece um sorriso, e geralmente o nome da marca fica logo abaixo do número 12.
A maior palavra da língua portuguesa tem 46 letras. Ela foi registrada no dicionário Ruais em 2001 e descreve a pessoa que possui doença pulmonar causada pela inspiração de cinzas vulcânicas. Que tal fazer uma aposta entre seus amigos para ver quem disse essa palavra mais rápido sem engasgar? Pode pegar um lanchinho, pois acho que vai demorar. Nioaque é conhecida como a cidade das vogais, pois tem todas elas em seu nome. O município fica a 180 quilômetros de distância de Campo Grande e foi onde aconteceu a histórica Batalha da Guerra do Paraguai. Esse lugar também é conhecido como Vale dos Dinossauros. As bolas de vidro podem quicar mais alto do que as de borracha. Quando uma bola de borracha bate na superfície, ela se deforma antes de voltar ao formato original, e muita energia é perdida nesse processo. Uma bola de vidro não comprime de jeito nenhum, mantendo grande parte de sua energia para quicar. Veja que curioso, os cangurus não conseguem andar para trás. Suas patas compridas e sua cauda pesada tornam impossível caminhar, tanto para frente quanto para trás. Eles conseguem se mover de lado com uma agilidade impressionante, mas saltar para trás é impossível por causa dessa cauda grande e musculosa. Então, bora pular! A criatura mais solitária da Terra é uma baleia que está à procura de um parceiro há muito tempo. Os pesquisadores identificaram o chamado absurdamente alto da baleia décadas atrás e parece que ela nunca recebeu resposta. A baleia desconhecida é chamada de solitária porque ela se comunica em uma frequência que não é usada por nenhuma outra baleia do Oceano Pacífico. Triste, não? Enquanto isso, o pássaro lira consegue imitar praticamente qualquer som que escuta, inclusive o de uma motosserra. Essa espécie australiana copia não só outros pássaros, mas outros animais também, como koalas e cachorros. Em cativeiro, esses pássaros também imitam sons artificiais, como alarmes de carro, caminhões e motosserras. O hemisfério norte tem praticamente 90% da população mundial. As ruas de lá devem ser bastante movimentadas, não? A onça parda tem mais nomes que qualquer outro animal. Puma, leão-baio, sussuarana, boiadeira e onça vermelha são todos a mesma coisa. Só não a confunda com lince, onça-pintada ou leopardo. Ela não gosta nem um pouco disso. A maioria das pessoas não consegue lamber o próprio cotovelo. O comprimento do braço, combinado com a flexibilidade das articulações, torna isso impossível para muitos. Seu cotovelo fica tão longe da cabeça que simplesmente não dá para alcançar. Vai lá, pode tentar, eu espero. Ok, o tempo acabou. Os polvos e lulas têm bicos como os pássaros. O bico é feito do mesmo material das nossas unhas, de queratina. Eles também conseguem se enfiar em qualquer lugar onde seu bico consiga entrar, tornando-se mestres na arte de fugir. Não você, Houdini. Há mais de 31 milhões de segundos em um ano. A humanidade descobriu recentemente este camaleão minúsculo em Madagascar. Com 2,5 cm de comprimento, ele é do tamanho de uma semente e cabe facilmente na ponta do seu dedo. Seu apelido é Nano Camaleão, e sua existência mostra que talvez haja muitas criaturas minúsculas escondidas ainda não descobertas por cientistas e pesquisadores. Nossa, quantas coisas impressionantes, hein? Mas não mais que o meu bolo alemão de chocolate. Aceita um pedaço? Os dentes dos esquilos nunca param de crescer. Eles os desgastam roendo nozes e outros alimentos duros. A frente dos dentes dos roedores é na verdade laranja, pois eles são cobertos por um esmalte especial resistente. Aposto que você está feliz por não ter que lidar com isso. Algumas espécies de pássaros não se importam em mastigar pimentas, pois não são capazes de sentir a ardência. As pimentas queimam a nossa boca porque contêm uma substância química especial, a capsaicina, mas os pássaros não têm as papilas gustativas necessárias para sentir esse efeito. O chifre do rinoceronte é feito de cabelo, ou pelo menos da mesma proteína que compõe nossos cabelos e unhas. Esta proteína é chamada de queratina. Esse chifre é único, já que outros animais têm chifres com centro ósseo. O pica-pau pode bicar a madeira 20 vezes por segundo. Esse ritmo é quase rápido demais para o olho humano perceber. O número de bicadas geralmente atinge um total de 8.000 a 12.000 por dia. Uma estrela do mar tem olhos, um na ponta de cada um de seus braços. Esses olhos são grupos de células sensíveis à luz. As rãs não precisam beber água. Em vez disso, elas têm uma área conhecida como área para beber. Está na barriga e nas coxas. Elas a usam para absorver água diretamente pela pele. Isso pode economizar algum tempo. A maioria das espécies de lagarta tem cerca de 4.000 músculos no corpo. E quase 250 deles estão apenas na cabeça.
Os vermes árvore de Natal são muito mais bonitos do que você pode imaginar. Mas embora esses pinheiros tenham uma aparência incrível, 2/3 do corpo do verme estão escondidos em um tubo de carbonato de cálcio. E o objetivo disso é? Eu não sei. As famosas presas do narval são, na verdade, seus dentes meio virados do avesso. Esses unicórnios do mar têm apenas 2 dentes, e nos machos, um deles cresce bem no lábio superior. Ao contrário dos dentes humanos, este é duro por dentro, sensível e macio por fora. O tamanduá não tem dentes, mas não é um problema. Esta criatura tem uma língua super longa. Essa língua ajuda o animal a lamber mais de 35 mil cupins e formigas todos os dias. Essa é uma maneira de lamber a fome. A pulga pode pular mais de 200 vezes o comprimento do próprio corpo. Se os humanos tivessem essa habilidade, pulariam tão alto quanto o Empire State Building. Yuhu! Os ovos de rã de olhos vermelhos podem eclodir mais cedo se sentirem que o ambiente não é seguro. Pequenos animais com metabolismo rápido enxergam em câmera lenta. Isso os ajuda a escapar de criaturas maiores. As impressões digitais dos koalas são muito semelhantes às humanas. Às vezes, as impressões digitais desses animais até se confundem em cenas de crimes, provavelmente na Austrália. O suor do hipopótamo é rosa e não é exatamente suor. É um fluido oleoso avermelhado. Sua função não é resfriar o corpo, mas hidratar a pele e protegê-la. Esse líquido também funciona como um antibiótico. Se você se queimar do sol ou se cortar, pode passar um hipopótamo em cima de você. A pele dos ursos polares é preta, e os pelos de sua pelagem são ocos e quase transparentes. Esses animais têm pelos crescendo até mesmo na parte inferior das patas. Isso lhes dá uma melhor aderência ao gelo e os protege contra o frio. Algumas espécies de tarântulas, que estão entre as maiores aranhas do mundo, podem viver sem comida por mais de 2 anos. Eu ainda acho que elas são assustadoras. Ornitorrincos fecham os olhos enquanto se beijam. Quer dizer, nadam. Eles têm dobras de pele especiais cobrindo as orelhas e os olhos, evitando que a água entre. As narinas desses animais também têm uma vedação à prova d'água. Emus não podem andar para trás, mas os cientistas não sabem ao certo o porquê. Essas aves que não voam são as únicas que têm músculos na panturrilha. Os emus podem correr muito rápido. Eles também podem viajar longas distâncias, mas não são capazes de recuar. Os crocodilos não conseguem mover a língua porque ela está presa ao céu da boca. Ela mantém a garganta fechada e protege as vias respiratórias do animal. Cobras aquáticas, golfinhos, baleias, jacarés, crocodilos e tartarugas podem se afogar. Isso vai acontecer se eles tiverem que ficar debaixo d'água por muito tempo. Esses animais não conseguem respirar na água. Eles simplesmente podem prender a respiração por um longo tempo. Apenas uma espécie de pássaro pode voar para trás, o beija-flor. Ei, vá falar com o emu. Esses pequenos pássaros também podem bater suas asas até 80 vezes por segundo. Apesar da aparência dos mussaranhos elefante, esses pequenos animais são mais parentes dos elefantes do que dos mussaranhos. Talvez seja por isso que eles têm um nariz semelhante à tromba característica. Os mussaranhos elefante usam seu longo nariz para mastigar insetos. Muito astuto. Os gatos, assim como outros felinos, não podem saborear coisas doces. Eles não têm as papilas gustativas necessárias para isso. Que pena, mas para mim. Os flamingos só podem comer com a cabeça virada para baixo. É por isso que sua mandíbula inferior é enorme e sua mandíbula superior não é fixa. Esse arranjo é perfeito para alimentação de cabeça para baixo, mas é o oposto do que outros pássaros têm. Não é fácil ser rosa. A pele dos tigres é tão listrada quanto o pelo deles. Isso é tudo o que tem a dizer. Quando os tucanos dormem, eles se enrolam em bolas bonitas e apertadas. Essas aves viram a cabeça para que a cauda cubra a cabeça e o bico repouse sobre o dorso. O avestruz tem um dos maiores olhos do reino animal. Eles são mais massivos que o cérebro do pássaro. Cada olho é tão grande quanto uma bola de bilhar. Todos os peixes palhaço nascem machos, mas em algumas circunstâncias, eles podem se transformar em fêmeas. Essa mudança é irreversível. Ao contrário da maioria dos peixes, quando os cavalos marinhos acasalam, eles mantêm o par para o resto da vida. Ainda mais fofo é o fato que quando os companheiros viajam, se movem lado a lado e geralmente se agarram à cauda um do outro. Os cupins nunca dormem. Eles não precisam recarregar suas baterias, mas eles podem comer 24 horas por dia, 7 dias por semana, bem na sua casa. A preguiça
precisa de até 2 semanas para digerir sua comida. Ei, leve o tempo que precisar, sem pressa, não tem nada programado. As impressões do focinho dos cães podem ser usadas para sua identificação. São semelhantes às impressões digitais humanas e exclusivas para cada animal. Corujas não têm globos oculares. Em vez disso, elas têm tubos oculares que não se movem nas órbitas oculares. Os pinguins não têm ouvidos externos, mas sua audição é excepcionalmente aguçada, especialmente quando estão à procura de ursos polares. Shhh, não vamos dizer nada. Águas vivas contêm até 98% de água. É por isso que quando são levadas para a praia, seus corpos podem evaporar no ar depois de apenas algumas horas. Se o engarrafamento acontecer embaixo d'água, um jacaré sempre dará lugar a um peixe-boi. Boas maneiras. Os ursos cinzentos têm uma mordida tão forte que podem esmagar uma bola de boliche. Portanto, é inteligente apenas deixá-los vencer ao jogar boliche. Os pandas gigantes não são exigentes quanto aos locais para dormir. Eles geralmente dormem onde quer que estejam, na maioria dos casos bem no chão da floresta. Os filhotes recém-nascidos do panda gigante são minúsculos. Eles pesam o mesmo que uma pequena xícara de café e são menores que um rato. O peixe-mão vermelho pode caminhar ao longo do fundo do oceano com a ajuda de suas mãos. Mas é claro que não são mãos, mas nadadeiras evoluídas. Sério. Os gatos não costumam miar uns para os outros. Um estudo mostrou que os felinos usam essa forma de comunicação principalmente para chamar a atenção de nós, humanos. E funciona. Os bichos preguiça não podem tremer. Não é que estejam muito ocupados digerindo aquela refeição de 2 semanas. Sua pele às vezes é coberta por algas. E quando ficam muito quentes ou muito frios, seu metabolismo é interrompido. Durante os tempos difíceis, as águas-vivas imortais se transformam de volta ao seu estado mais jovem. Assim que alcançam o estágio em que não passam de uma bolha de tecido, essas criaturas começam a crescer novamente. E esse processo, aparentemente, pode repetir continuamente. Os parentes vivos mais próximos do Tiranossauro Rex são galinhas e avestruzes. Não dê as costas para eles. A moreia tem outro conjunto de mandíbulas que podem se estender da sua garganta. Primeiro, as mandíbulas principais se fecham em torno de uma infeliz criatura marinha. Em seguida, o conjunto adicional agarra a futura refeição da moreia, com dentes afiados e apontados para trás. E depois disso, o animal capturado é arrastado de volta para a garganta da enguia. Acabei de perder meu apetite. Algumas espécies de caracol têm conchas peludas. Graças a esses pelos, os caracóis podem aderir melhor a superfícies molhadas. Quando as baleias jubarte caçam, geralmente se reúnem em um grupo e aplicam uma tática de rede de bolhas para pegar sua comida. As bolhas não deixam os cardumes fugirem. Os leopardos das neves não podem rugir como os outros felinos grandes. Tem a ver com suas cordas vocais menos desenvolvidas. Mas esses animais podem miar, rosnar, assobiar e até mesmo ronronar. Para não se afastar de seu grupo durante uma soneca, as lontras do mar se dão as mãos. Elas também podem se enredar em algas marinhas gigantes com o mesmo propósito. Ei, isso é meigo. O leão é frequentemente chamado de rei das pradarias. Achei que fosse o rei da selva. E ainda, até 90% de toda a caça no clã é feita pelas fêmeas. Os machos são encarregados de proteger o território e os membros do bando. E fazem a deliciosa salada de batata conhecida como Hakuna Matata. Os gatos são famosos por sua incrível habilidade de mover as orelhas. Tudo porque os gatinhos têm 32 músculos em cada orelha externa. Algumas espécies de tubarões podem brilhar no escuro. Infelizmente, apenas outros tubarões podem ver esse brilho esverdeado. Você tem até 8.000 papilas gustativas, mas seu cão tem pouco mais de 1.500. O gaio azul pode imitar outros pássaros. Seu favorito é o chamado de um falcão. O gaio azul o usa para afastar outras aves de seu território. Os slow lores são incrivelmente fofos e igualmente traiçoeiros. Eles são os únicos primatas venenosos conhecidos e têm uma glândula na dobra interna do braço que secreta toxinas capazes de causar consequências desagradáveis nas pessoas. As vacas do mato têm uma incrível tática de evasão. Para fugir de outros animais, elas se movem em zigue-zague. Os golfinhos nariz de garrafa têm nomes uns para os outros, com chamados específicos. Oi, Bob. Oi, Charlie. Olá, Dolly. E aí, galera? E obrigado pelos peixes. As girafas têm longas, realmente longas línguas negras.
Os cientistas supõem que essa cor possa proteger a língua de queimaduras solares. Bom, isso é tudo o que eu tenho por hoje. Até mais! Nem mesmo gêmeos têm os desenhos das línguas semelhantes. A língua é um conjunto de músculos móveis e fortes que quase nunca se cansa. Ela tem de 5.000 a 10.000 papilas gustativas. Aquelas pequenas protuberâncias brancas e cor-de-rosa não são as papilas gustativas, mas cada uma dessas estruturas tem um monte delas no seu tecido superficial. A evolução nos deu papilas gustativas para que possamos permanecer vivos. Por exemplo, sabores azedos e amargos podem ser um sinal de comida estragada ou plantas venenosas. A parte posterior da língua é mais sensível quando se trata de sabores amargos, por isso podemos cuspir algo ruim antes de engolir. Os gostos salgados e doces nos dizem se os alimentos são ricos em nutrientes. Por volta dos 60 anos, a maioria das pessoas perde metade das papilas gustativas. Sim, sua língua é muito legal e seus desenhos podem ser usados para autenticação biométrica, assim como as impressões digitais. Cada um de nós tem uma impressão lingual diferente e única. Então, se você não quiser revelar sua identidade secreta, mantenha sua língua escondida. Isso seria engraçado. Por que temos as impressões digitais? Os cientistas tinham muitas teorias diferentes, mas agora acreditam que é porque isso permite que a pele se estique com mais facilidade. Também evita bolhas, protege a pele de danos e pode melhorar nosso tato. Os humanos não são os únicos com impressões digitais exclusivas, os koalas também têm. Apenas cerca de 7% das pessoas são canhotas. Elas mastigam principalmente no lado esquerdo da boca, enquanto as destras fazem isso do lado direito. Nós perdemos quase 4 quilos de células de pele todos os anos, mas não se preocupe, pois as substituímos rapidamente. A cada 15 segundos, produzimos mais células do que o número de pessoas que vivem nos Estados Unidos. Nosso corpo está sempre se regenerando e substituímos nossa pele centenas de vezes durante uma vida. Sim, nosso corpo se regenera, exceto nossos dentes. Eles são a única parte que não consegue se curar por conta própria. Temos dentes semelhantes aos do tubarão, que possuem uma coisa chamada dentina dentro dos deles. E são tão fortes quanto os nossos. Claro, os dos tubarões são mais visíveis e maiores, mas ainda assim, os dentes são parte do esqueleto humano, mas não são considerados ossos. Você passará aproximadamente 38 dias da sua vida escovando os dentes. E adivinhe, é possível escová-los demais. Isso pode deixá-los mais sensíveis, pois há um desgaste do esmalte natural. Seus pulmões esquerdo e direito não são do mesmo tamanho. O da direita é maior, pois o da esquerda divide espaço com seu coração. Soluços são algo que quase todos os mamíferos têm de vez em quando, e não apenas os humanos. O recorde foi batido por um homem chamado Charles Osborne. Ele não parou de soluçar por 68 anos. Acho que ninguém contou pro cara sobre todo o truque de comer açúcar. Existe apenas uma parte do seu corpo que não recebe uma distribuição regular de sangue, as córneas. Elas obtêm oxigênio diretamente do ar. Nossos olhos conseguem diferenciar entre 10 milhões de cores diferentes. Os músculos que os ajudam a focar em algo fazem cerca de 100 mil movimentos por dia. Se você quisesse que os músculos das pernas fizessem a mesma quantidade de trabalho, precisaria dar uma longa caminhada, de pelo menos uns 80 quilômetros. Apenas 1% dos humanos é capaz de ver a luz infravermelha ou a radiação ultravioleta. E se você consegue ver uma delas, não significa necessariamente que enxergue a outra. Uma pesquisa diz que as pessoas de olhos azuis do mundo todo podem ter algum parentesco, ou pelo menos compartilhar um ancestral muito distante. Os cientistas observaram indivíduos de olhos azuis da Turquia, Índia, Jordânia e Escandinávia. Todos tinham as mesmas sequências de genes da cor dos olhos. Por isso, acreditam que essa característica vem de uma pessoa de olhos azuis, cujos genes sofreram mutação há cerca de 10 mil anos. Antes disso, os olhos humanos tinham apenas diferentes tons de marrom. As pessoas com olhos azuis geralmente são um pouco mais sensíveis à dor do que as outras. Piscamos cerca de 20 vezes por minuto, o que significa que fazemos isso mais de 10 milhões de vezes por ano. Aquela coisa de ser parecido com os tubarões, bem, isso vale para nossos olhos também. Se parte do seu olho for danificada, você pode substituí-lo por um de tubarão. Não conseguimos espirrar de olhos abertos. Tente. É super difícil anular os seus reflexos naturais. Os cílios também têm vida própria. Um único fio vive cerca de 150 dias antes de cair.
Todos nós ficamos arrepiados quando ouvimos boas notícias. Nossa música favorita ou quando está extremamente frio no corredor de alimentos congelados. É um reflexo que herdamos dos nossos ancestrais. Isso acontece quando liberamos muita adrenalina, que arrepia os pelos e nos deixa parecendo mais imponentes. Assustador, hein? O cérebro humano tem 100 bilhões de neurônios e uma capacidade de memória igual a mais de 4 terabytes, o que é um montão. Ele usa mais de 1/4 de todo o oxigênio que seus pulmões absorvem e é formado principalmente por água, mais de 75%. Fique hidratado. Não é verdade que os humanos usam apenas 10% do cérebro. Utilizamos muito mais do que isso, mesmo quando estamos dormindo. A maior parte dele está constantemente ativa, apenas não usamos todas as partes dele ao mesmo tempo. De todas as espécies que existem, os humanos são os únicos que ficam corados. Isso ocorre a partir de uma descarga de adrenalina. Quando vir seu rosto ficar vermelho, saiba que seu estômago também fica. Estranho isso, né? Quando você estala as articulações dos dedos, o som que ouve são pequenas bolhas de ar sendo liberadas. Existem bolsas de ar presas entre as articulações. Então, quando você as estica, elas fazem um barulho de estalo. Ah, que sensação boa! Nós usamos 43 músculos ao franzirmos a testa e apenas 17 quando sorrimos. Embora os cientistas ainda estejam discutindo sobre isso. Diga X! Uma pessoa come, em média, 33 toneladas de alimentos ao longo da vida. Isso equivale a 6 elefantes. Respiramos aproximadamente 11 mil litros de ar diariamente e não conseguimos engolir e respirar ao mesmo tempo. A maioria dos humanos precisa de cerca de 7 minutos para adormecer, e somos praticamente os únicos seres vivos que dormem sobre as costas. Randy Gardner decidiu bater o recorde do período mais longo sem dormir. Isso ocorreu em 1964, e ele ficou acordado por 11 dias, ou seja, 264 horas. Acho que o cara tinha vizinhos muito barulhentos. Entre todos os animais, os humanos são os únicos que têm queixo. Quando você está com sede, significa que a perda de água que está sentindo é igual a 1% do seu peso corporal total. Se passar de 5%, pode até desmaiar. Durante sua vida, seu corpo passa de 300 ossos para 206. Mais da metade de todos eles ficam nos pés, tornozelos, mãos e pulsos. O maior osso humano é o fêmur, e o menor é chamado de estribo, localizado dentro do tímpano. Seu nariz pode reconhecer 1 trilhão de aromas diferentes e lembrar de 50 mil deles. Além disso, as mulheres sentem melhor os cheiros do que os homens. E nosso olfato é 10 mil vezes mais sensível do que nosso paladar. Nossos pulmões têm uma área de superfície que é quase igual à de uma quadra de tênis inteira. Então, que tal aquela sensação que você tem quando está descendo na montanha-russa e seu estômago parece que vai parar na garganta? Bem, o cinto de segurança mantém seu corpo no lugar, mas o seu estômago, os intestinos e os órgãos internos menores flutuam um pouco. Isso não é prejudicial para você, mas seus nervos não conseguem entender o que está acontecendo. Eles realmente acham que seu estômago saltou até a garganta. Ficamos todos mais altos pela manhã, pois, ao longo do dia, a cartilagem localizada entre nossos ossos é comprimida. Isso nos deixa o equivalente ao tamanho de uma unha, mais curtos no final de cada dia. Nariz e orelhas são partes do nosso corpo que nunca param de crescer. Isso acontece principalmente graças à gravidade. As veias e artérias dentro do seu corpo são longas o suficiente para dar 2 voltas ao redor do mundo. O sangue representa cerca de 8% do peso corporal. Quando você ouve música, seu batimento cardíaco sincroniza com a vibração geral da música. Então, escolha com sabedoria. Sua pele é o maior órgão que você tem. Ela representa cerca de 15% do seu peso total. Veja só. Você pode queimar mais calorias durante o sono do que vendo TV. Que tal dormir enquanto a TV ainda está ligada? Os oceanos cobrem mais de 70% da Terra. Em média, cada um tem 8 edifícios Empire State de profundidade, e menos de 5% de suas misteriosas profundidades foram exploradas até agora. É até possível encontrar lagos e rios no fundo deles. Eles são mais densos do que o resto da água que os rodeia. Então dá para ver claramente a diferença. Quando um coral fica em águas rasas, a luz solar intensa pode danificar as algas que vivem dentro dele. Para protegê-las, o coral produz algumas proteínas que agem como um protetor solar para elas. Então, nem é preciso gastar dinheiro com isso. Ok, grande parte do oceano pode não ter sido explorado, mas o que sabemos é que 20 milhões de toneladas de ouro estão espalhadas em suas águas escuras. Esse minério está concentrado em quantidades mínimas, então nem vale a pena tirá-lo de lá. Se pudéssemos minerar esse ouro,
cada pessoa do planeta ficaria com 4 quilos dele. Quando os tubarões precisam tomar um cafezinho para acordar, eles também vão a uma cafeteria. Em 2002, pesquisadores descobriram uma região no Oceano Pacífico e a batizaram de Cafeteria dos Tubarões Brancos, na tradução, que é para onde esses peixões vão durante o inverno. Eles simplesmente ficam lá, contando piadas e rindo de quantas pessoas assustaram. Depois voltam pro litoral para nos assombrar mais um pouquinho quando o clima fica mais quente. Você já tomou aí um latte de tubarão branco? Experimente! A região mais ampla do Oceano Pacífico vai da Indonésia à Colômbia, com quase 20 mil quilômetros de largura, ou seja, mais que o diâmetro de 5 luas juntas. A gente sempre imagina que os oceanos são gelados, principalmente em suas profundezas, onde a temperatura chega a míseros 4,5 graus. Mas há uma exceção. A água que sai de aberturas hidrotermais no fundo do mar tem uma temperatura de até 340 graus Celsius. O ser humano é o único animal cujo cérebro fica menor. Sim, à medida que envelhecemos, esse órgão tende a encolher. Isso pode acontecer até por causa do isolamento e da solidão. Outros animais, mesmo alguns de nossos primos distantes, que ficam do outro lado da nossa árvore genealógica, como macacos e chimpanzés, não têm esse problema. Acho que a televisão é a principal responsável por isso. Os tímpanos não têm nada a ver com a visão, mas ainda assim se mexem quando movimentamos os olhos. Em um tempo de vida médio, nossos corações batem mais de 2,5 bilhões de vezes. Eu contei. Nosso nariz consegue identificar 1 trilhão de cheiros, e nossos lábios são centenas de vezes mais sensíveis que as pontas de nossos dedos. Há 2 partes do nosso corpo que jamais param de crescer: o nariz e as orelhas. As baratas são duras na queda. Elas conseguem sobreviver a condições extremas e estão por aí desde a época dos dinossauros. Mas a rainha dos cupins ganha delas, com sua expectativa média de vida de 50 anos. Trata-se do inseto que vive mais no mundo. Os demais cupins vivem apenas de 1 a 2 anos. Os camelos não armazenam água em suas corcovas, mas gordura. A água fica retida no fluxo sanguíneo deles. As abelhas conseguem voar super alto, quase 9.000 metros. Isso é mais alto do que o Monte Everest, que é a maior montanha do nosso planeta. Os bichos preguiça conseguem prender a respiração por mais tempo do que os golfinhos. Sim, eles diminuem suas frequências cardíacas e são capazes de ficar sem respirar durante quase 40 minutos. Já os golfinhos precisam subir à superfície para respirar a cada 10 minutos. A Lua tem vulcões, e os cientistas acreditam que eles podem ter estado ativos cerca de 100 milhões de anos atrás, quando os dinossauros ainda davam as cartas em nosso planeta. Uau! A vista devia ser magnífica! Existem melancias que são do tamanho de uma uva. Elas são chamadas de melancias do cerrado, ou cabacuí. E embora pareçam com mini melancias, têm sabor cítrico. E por falar em versões mini, tem também o rato canguru. Esse animal não sente necessidade alguma de tomar água. Ele vive no deserto de Nevada. E como seu habitat é super árido, ele simplesmente aprendeu a matar a sede com as sementes que costuma comer. Você pode até achar que os estacionamentos na sua cidade são caros, mas pode apostar, pagaria bem mais caro em Hong Kong. Um mísero espaço de cerca de 12 metros quadrados, de frente para o The Center, que é o 5º edifício mais alto na cidade, foi comprado por quase $1 milhão. Acho que vou de ônibus mesmo. E por falar em preços absurdos, o cachorro-quente mais caro do mundo custa $169. E você pode prová-lo em Seattle, nos Estados Unidos. Não tem essa grana toda, mas se for pra lá experimentar, me chama, tá? Um barista australiano bateu o recorde mundial de maior quantidade de cappuccinos feitos em 1 hora, 420 no total. Um verdadeiro Usain Bolt das bebidas. Sabia que dá para sentir o gosto do alho usando os pés? Esfregue um dente de alho no seu pé, mas claro, tire as meias antes e espere. A substância química responsável por esse cheiro forte será absorvida pela pele e você sentirá o gosto do alho sem sequer aproximá-lo da boca. Por falar nisso, as lagostas conseguem fazer isso também. Na verdade, elas podem sentir o gosto de qualquer coisa usando os pés. Os pesquisadores já encontraram muitas coisas que são evidências de animais pré-históricos e de nossos ancestrais que viveram milhares de anos atrás, como ossos, dentes, ferramentas de pedras e um pedaço de chiclete, que foi fabricado há quase 10 mil anos. Ele foi encontrado grudado debaixo de uma mesa. Não, brincadeirinha. No Tibete, há um tipo especial de maçã que não é verde nem vermelha, e sim roxa escura. O lugar onde ela cresce tem bastante luz ultravioleta durante o dia e temperaturas extremamente baixas à noite, o que faz a casca da fruta ficar com uma cor mais escura. Na Austrália, existe um lago de cor rosa chiclete. Essa cor diferentona é resultado de um pigmento que vem de um determinado tipo de alga que vive ali.
Ao olhar para o céu, dá a impressão de que as nuvens são feitas de algodão, de tão fofinhas. Mas cada uma pesa, em média, quase 500 quilos. Então, por favor, podem ficar quietinhas aí em cima. Um fazendeiro de Iowa, nos Estados Unidos, começou a soluçar e só parou 68 anos depois. Primeiro ele soluçou 40 vezes por minuto, depois de um tempo, 20 vezes. No total, o cara passou 70% de sua vida soluçando. 1 milhão de segundos dá cerca de 12 dias, e 1 bilhão de segundos equivalem a quase 32 anos. Não tem nada demais nisso, só um pouquinho da boa e velha matemática que nos lembra de quão legal o tempo é. Ok, os tubarões podem ser mais assustadores do que os humanos, mas nossos dentes são tão fortes quanto os deles, só que menores. Até o começo do século XIX, os norte-americanos achavam que os tomates eram frutos venenosos. Ah, quantas refeições deliciosas eles perderam acreditando nisso! Os agricultores descobriram que não são apenas as pessoas que têm sotaques regionais, mas as vacas também. Elas têm mugidos diferentes de acordo com a região onde vivem. Ei, será que as vacas ficam de mau humor? As girafas têm línguas de 50 centímetros de comprimento. Vai um sorvetinho aí, amiguinha? Na verdade, elas conseguem até envergar árvores usando suas línguas. Existe um tipo específico de água-viva que é imortal. Ei, dá até para estampar uma foto dela em uma propaganda de seguro de vida. A Terra está orbitando o Sol, mas não em uma velocidade constante. Nós não sentimos, mas esse giro está ficando cada vez mais lento. Então daqui a algum tempo, nosso dia terá 25 horas de duração. Mais precisamente, em uns 175 milhões de anos. Então, não inclua essa hora extra na sua rotina ainda. O espaço sideral é gigantesco, mas há um monte de espaços vazios nele, já que há mais árvores na Terra, 3 trilhões, do que estrelas na Via Láctea. Existem apenas 300 a 400 bilhões de estrelas. Quando alguém menciona a frase "o maior deserto do mundo", você certamente imagina a superfície interminável e arenosa do Saara, queimando sob o sol escaldante. Bem, ele não é o maior. Esse título pertence ao deserto polar antártico, que cobre cerca de 14 milhões de quilômetros quadrados na Antártica. Parece estranho, mas os dicionários dizem que um deserto é um lugar que recebe menos de 25 centímetros de precipitações por ano. E além disso, não está escrito que ele tem que ser quente. Os avestruzes não escondem suas cabeças debaixo da areia. Quando se sentem ameaçados, abaixam as cabeças, pescoço e corpo até o nível do chão, para ficarem menos visíveis para os predadores. Seu pescoço de cor parda se mistura bem com a areia, dando a impressão de que a cabeça está enfiada lá. O primeiro voo comercial com passageiros aconteceu no começo do século XX. Foi um percurso de 23 minutos que custou $400, o que equivaleria a $8.500 hoje. O avião viajou entre 2 cidades da Flórida. A época em que a famosa governante egípcia Cleópatra viveu está mais próxima dos celulares do que quando as grandes pirâmides do Egito foram concluídas. E por falar em celulares, a cada 2 minutos há mais fotos tiradas do que no século XIX inteiro. Ok, vamos contribuir mais um pouquinho para as estatísticas. Diga X! O logotipo do Mozilla Firefox é uma raposa abraçando o planeta. O logo original desse navegador era uma fênix renascendo entre as chamas e foi feito em 2002. Na época, o navegador se chamava Mozilla Firebird. 2 anos depois, o nome foi mudado para Firefox. Esse é o apelido em inglês para o panda vermelho, um animal asiático raro que é protegido por lei. Tem um urso em pé escondido no logotipo do famoso Toblerone. A barra de chocolate com formato de montanha foi criada em Berna, capital da Suíça, por Emil Baumann e Theodor Tobler. Essa cidade tem o apelido de Cidade dos Ursos, e esse animal até aparece em seu brasão de armas. É por isso que o urso está embutido na imagem da montanha Matterhorn, que inspirou o logotipo. A imagem da garotinha feliz no logotipo da Wendy's foi inspirada na filha do criador da rede de fast foods, Dave Thomas. Wendy é o apelido dela. Se observar com mais atenção, você verá que no colarinho dela está escrito Mãe. Não se sabe se isso foi intencional, mas acabou indicando que o restaurante é tão aconchegante quanto cozinha de mãe. 9h41. O horário padrão que vemos nas propagandas de iPhone não é uma escolha aleatória de números. Em 2007, Steve Jobs apresentou o iPhone pela primeira vez ao público depois de uma apresentação de 41 minutos, às 9h41. O primeiro logotipo da Apple foi criado em 1976 e tinha Isaac Newton sentado debaixo de uma árvore, com uma maçã prestes a cair sobre sua cabeça. Essa imagem parecia complexa demais para muita gente, então Jobs acabou substituindo-a.
O designer do novo logo, Rob Yanoff, desenhou a famosa maçã que conhecemos hoje. Ele se inspirou no logotipo original, mas quis fazer algo mais simples. Então, acrescentou a mordida para que ninguém confundisse a fruta com uma cereja, pêssego ou qualquer outra fruta redonda com talo. E sem querer, ele acabou colocando um trocadilho no logo. É que bite, mordida em inglês, tem a mesma pronúncia do termo de computador. O logotipo da Toyota simboliza a junção entre o coração dos clientes e da empresa. As duas formas ovais sobrepostas formam um T de Toyota e lembram também um volante. A bolha de fora representa o mundo abraçando a Toyota. O espaço de plano de fundo representa os valores da empresa. Ótima qualidade, valor além da expectativa, o prazer de dirigir, inovação e integridade com a segurança, meio ambiente e responsabilidade social. O seguro de vida dos astronautas da Apollo 11 custaria uma fortuna, já que a missão era muito arriscada e imprevisível. Os astronautas não tinham condições de arcar com isso, então assinaram centenas de envelopes comemorativos da missão, para que suas famílias pudessem vendê-los a colecionadores caso alguma coisa desse errado. O doce Snickers foi criado por Frank Mars, fundador da Mars Inc. Ele foi inspirado em um doce já existente feito de torrone, amendoim e caramelo, e recebeu esse nome em homenagem ao cavalo da família de Mars. Até 1990, essa barra de chocolate era chamada de Marathon no Reino Unido, mas assim que trocaram o nome para Snickers, o doce desceu do topo das vendas na Grã-Bretanha para o 3º lugar. Quando o logotipo da NBC foi criado, as televisões a cores eram coisas revolucionárias. O logo com as cores do arco-íris mostra isso. O pavão ilustra a frase "orgulhoso como um pavão". Isso mostrava que eles tinham orgulho do novo sistema de cores. As 6 cores diferentes das penas representam as 6 divisões da NBC. A setinha amarela do logotipo da Amazon, que começa no A e termina no Z, mostra que você pode comprar qualquer coisa na loja deles, de A a Z. A seta também lembra um sorriso, simbolizando a alegria de seus clientes. O nome original da empresa não era Amazon, mas Cadabra Inc. Jeff Bezos experimentou diferentes nomes para seu site também, e um deles, Rentless.com, ainda redireciona para a Amazon. O CEO do Papa John's Pizza, John Schnatter, começou seu negócio em um armário de vassouras de um bar que ele tinha com seu pai em Indiana, em 1984. Com o passar dos anos, o negócio cresceu e se tornou a 3ª maior rede de pizzarias do mundo, com 5.500 restaurantes em 49 países. O sorvete Baskin-Robbins tem 31 sabores diferentes, e as letras B e R no logotipo escondem esse número. A curva do B é o 3, e a haste do R corresponde ao 1. É possível visitar o primeiro site da história na internet, chamado de The World Wide Web Project, até hoje. Ele foi ao ar em 1991 e agora serve como arquivo histórico sobre a rede mundial de computadores. Ele não tem uma única imagem, só texto. A web foi inventada por Tim Berners-Lee, um cientista britânico que trabalhava na CERN, Organização Europeia para a Pesquisa Nuclear, em 1989. O primeiro código de barras lido em um supermercado foi de um pacote de chicletes em 1974, na cidade de Troy, nos Estados Unidos. O código de barras em si foi inventado e patenteado bem antes, em 1952, mas a ideia só decolou quando seu inventor começou a trabalhar para a IBM. Até isso acontecer, os vendedores tinham que grudar uma etiqueta de preço em item por item, e os operadores de caixa tinham que ler as etiquetas e somar tudo usando uma calculadora. O logotipo da Quicksilver é uma versão estilizada do quadro A Grande Onda de Kanagawa, que é uma xilogravura feita pelo artista japonês Hokusai. Quando a Quicksilver expandiu seus negócios e lançou a marca feminina Roxy, eles espelharam o logo, formando assim um coração. Até 2010, a internet de banda larga de áreas rurais era mais lenta que um pombo-correio. Em um teste de velocidade, fizeram alguns pombos voarem carregando pendrives de uma fazenda em Yorkshire e percorrerem uma distância de 80 km. Eles terminaram a corrida 1 hora e 15 minutos depois. A essa altura, só 24% de um arquivo de 300 megas havia sido baixado. O Picasa permite que você organize e visualize suas imagens na internet, e seu logo é mais que um simples e colorido obturador de câmera. O espaço branco do meio forma uma casa, mostrando que esse programa é uma casa segura para suas fotos. Além disso, tem a palavra casa no próprio nome do programa, e o P significa pixels. As letras L e G no logotipo da LG formam um rosto humano. O L é o nariz, e o G representa o resto da face. Eles o chamam de o rosto do futuro,
E a ideia era colocar algum elemento humano na marca para torná-la mais simpática. Muitas empresas tecnológicas testam seus produtos novos na Nova Zelândia. Esse país anglófono é etnicamente diverso e, o mais importante, é tão isolado que notícias sobre falhas de produtos não se espalharão tão rapidamente. O logo da FedEx pode parecer básico em termos de cores e fonte, mas ele esconde uma seta entre as letras Z e X. Ela representa velocidade, precisão, busca pela perfeição e perseverança em alcançar metas. Os 4 anéis do logotipo da Audi representam as 4 empresas que se uniram para formá-la: Audi, DKW, Porsche e Wanderer. Essa última começou como uma loja de consertos de bicicleta. A empresa Gillette, famosa por suas lâminas de barbear, queria que seu logo fosse super afiado e preciso. Foi assim que acabaram inventando um corte entre o G e o I, formando lâminas afiadas uma em cima da outra. O preto e o branco do logo simbolizam a elegância, pureza, prestígio e excelência dos produtos. Há pessoas que têm medo da tecnologia, ou seja, sofrem de tecnofobia. Atualmente, isso tem mais a ver com aparelhos novos e complexos como computadores, mas tem raízes lá atrás, na época da Revolução Industrial. Tudo começou no século XVIII, quando os operários temeram que as máquinas fossem tomar seus empregos. A Google contrata bodes de uma empresa especial da Califórnia para cortar a grama. Cerca de 200 bodes são levados para a sede da Google em Mountain View. Eles levam cerca de uma semana para comer todo o excesso de grama e fertilizar a terra. Os fundadores da Domino's planejaram colocar um ponto nos dominós do logotipo a cada nova pizzaria que abrissem. Mas o negócio cresceu tanto e tão rápido que eles resolveram deixar só os 3 pontinhos, que correspondem às 3 primeiras pizzarias. Em 2004, o arroba se tornou o primeiro caractere novo a ser incluído no código Morse depois de 60 anos. Ele é formado pelas letras A e C sem quebras entre elas, então é possível soletrar seu endereço de e-mail em código Morse se quiser. Em seus 150 anos de história, a Levi's teve 8 redesenhos de logotipo. O primeiro foi chamado de A Marca de 2 Cavalos. Ele tinha um monte de detalhes. O logotipo atual é conhecido como Asa de Morcego, tem mais de 50 anos de idade e representa o formato de um bolso que você encontra em toda a calça jeans da Levi's. O objetivo é ilustrar o conceito de um produto jovial e atemporal. O aplicativo Evernote armazena suas anotações e tem um elefante em seu logo por causa da expressão idiomática memória de elefante. A orelha do elefante é dobrada como um post-it. O H do logotipo da Hyundai não representa só o nome da empresa, mas também a silhueta de 2 pessoas trocando um aperto de mãos. Isso mostra a confiança que a empresa e seus clientes têm um no outro. A forma oval ao redor das silhuetas é o símbolo da expansão global da empresa. A cor prata simboliza a sofisticação e a perfeição. A versão azul digital reflete confiança e excelência. A Lacoste tem aquele logo icônico graças a uma aposta que René Lacoste, cofundador da empresa e jogador de tênis, fez com o capitão de sua equipe. O capitão prometeu dar uma mala de couro de crocodilo a Lacoste se ele vencesse a partida. O jovem de 19 anos não ganhou, mas foi chamado de crocodilo desde então. Ele tinha até um crocodilo bordado em seu blazer de tênis. Quando lançou sua marca de vestuário, o apelido foi bastante útil. Oreo é o biscoito manufaturado mais famoso do mundo, com produção de mais de 40 bilhões de unidades por ano. Originalmente, eles eram vendidos por peso por menos de $1 o quilo. O círculo com 2 barras em cima estampado em cada biscoito é o logotipo da Nabisco, que é um símbolo europeu de qualidade. Quando Michael Dell começou sua empresa em 1984, planejava revolucionar o mundo com seu negócio. É por isso que a letra E do logotipo é torta. Cor azul simboliza lealdade, credibilidade, confiança e inteligência. O primeiro despertador mecânico só conseguia tocar em um horário, às 4 da madrugada. Ele foi inventado por Levi Hutchins em 1787, na cidade de Concord, nos Estados Unidos. Levi criou esse dispositivo para acordá-lo para trabalhar. O primeiro protótipo do despertador foi inventado pelos gregos em 250 a.C. Era um relógio de água que usava a subida da água para acionar um apito. O logotipo do Airbnb não é um clipe dobrado. Ele é chamado de belo por causa da palavra belonging, que significa pertencimento em português. É a cabeça de uma pessoa, um símbolo de localização, um pin e um coração para representar o amor. Juntos, esses símbolos formam o famoso A do Airbnb.
Em 2006, a Qatar Telecom organizou um leilão de caridade, onde venderam o número de telefone 666-6666 para um comprador anônimo por $2.075.000. Ele se tornou o número de telefone mais caro do mundo. Polo Segway é um esporte legítimo, com times formados em todos os cantos do planeta. Não exige nenhum condicionamento físico, não tem restrição de idade e está ganhando popularidade. Há 4 sessões de 8 minutos no jogo, e o objetivo é jogar a bola para dentro do gol usando martelos especiais. Se observar o logotipo do Tour de France com atenção, você verá um ciclista escondido entre as letras O, U e R. A segunda mensagem oculta aqui é o círculo amarelo, que representa os estágios da corrida que só acontece durante o dia. A síndrome da vibração fantasma é o nome dado àquela sensação que você tem de que seu celular está vibrando, mas não está. Se isso acontece frequentemente com você, pode ser um sinal de que você está viciado em seu celular. O logotipo da Sony Vaio simboliza a integração das tecnologias analógica e digital em seus produtos. As letras V e A parecem uma onda analógica, já as letras I e O estão lá para representar os números 1 e 0, que é o sinal digital ou código binário. O Xbox original editou os sons das transmissões reais das missões espaciais Apollo. Se você deixasse ele na tela, ouviria em algum momento fragmentos de conversas reais que aconteceram durante a missão. O Pinterest permite que você marque coisas que acha interessantes e as salve em seus painéis virtuais, e o logo dele mostra exatamente isso. É o desenho de um alfinete escondido na letra P. P's em forma de alfinete são uma parte importante da identidade visual do Pinterest, pois impulsionam as pessoas a marcar mais coisas, imitando a ação de lançar um alfinete contra o mural. A Pepsi gastou cerca de $1 milhão para produzir um logotipo com muitos significados ocultos. Ele remete ao Feng Shui, ao renascentismo, ao campo magnético da Terra, à teoria da relatividade, à Mona Lisa, ao Partenon e a muitas outras coisas, e é supostamente a chave para o universo. A Nintendo foi fundada no ano de 1889, muito antes dos computadores, como uma empresa de jogos de carta. Eles ainda produzem esses jogos no Japão e até organizam um torneio de bridge chamado de Copa Nintendo. Em 1973, um engenheiro da Motorola fez a primeira chamada por celular da história na Sixth Avenue, em Nova York. Ele estava usando um protótipo de 1 kg para ligar para um rival da Bell Laboratories. Houve um silêncio do outro lado da linha. O celular era quase do tamanho de uma caixa de sapatos, permitia que seu dono falasse durante 35 horas e precisava de 10 horas para recarregar. A primeira mensagem de texto comercial da história foi enviada em 3 de dezembro de 1992 e desejava boas festas ao destinatário, que era funcionário da Vodafone. Agora, a quantidade média de mensagens enviadas é de 6 bilhões por dia. A Apple tinha uma linha de vestuário em 1986, chamada Apple Collection. Eles a criaram um ano depois da renúncia temporária de Steve Jobs. A ideia era ver até onde os fãs iriam comprando roupas, acessórios e objetos da marca. As linhas horizontais do logo da IBM lembram a época em que as fotocopiadoras tinham dificuldades em reproduzir grandes blocos de tinta sólida. Originalmente, havia 14 linhas no logotipo, mas aí esse número foi reduzido para 8 devido a problemas de sangria de tinta com as 13 linhas em sua mídia impressa. A serifa no fundo do M tem um sinal de igual para mostrar que a empresa valoriza a igualdade. Antigamente, 5 megabytes de dados pesavam 1 tonelada. Em 1953, engenheiros do laboratório da IBM inventaram o primeiro disco rígido. O gabinete no qual ele estava inserido pesava mais de 1.000 quilos e conseguia armazenar apenas 5 megas de dados. O logotipo do McDonald's não é só uma letra M, mas também é o símbolo dos arcos dourados originais da rede de fast food. Eles perceberam que os possíveis clientes conseguiam vê-los bem da rua e paravam para fazer um lanche. O primeiro mouse de computador do mundo foi inventado em 1964 e era chamado de indicador de posição XY para sistemas com tela. Ele era retangular, feito de madeira e tinha um botãozinho na parte superior direita. O inventor, Doug Engelbart, o chamou de mouse por causa do fio que saía dele, que o fazia parecer um ratinho. O nome Mitsubishi é uma combinação de Mitsu, que significa 3, e Hishi, que significa castanha d'água. Os japoneses usam essa palavra para falar sobre o formato de um diamante. Então, juntando tudo, o nome da marca pode ser traduzido como 3 diamantes.
O escudo do logotipo da NFL simboliza o compromisso da liga com o mais alto padrão de entretenimento esportivo. As 8 estrelas significam as 8 divisões que são usadas atualmente na NFL. A primeira palavra corrigida automaticamente foi "the" em um artigo da língua inglesa. Para fazer isso, era preciso pressionar a setinha esquerda e o botão F3. O logotipo da Northwest Airlines tem um N e um W em espaços negativos. O triângulo dentro do círculo é uma bússola que aponta para o norte. Essa companhia operou entre 1926 e 2010, que foi quando se uniu à Delta. Um estudo do Centro Médico Beth Israel, em Nova York, mostrou que cirurgiões que cresceram jogando videogames mais de 3 horas por semana cometeram 37% menos erros, tiveram um desempenho 27% mais rápido e pontuaram 42% melhor no teste de habilidades cirúrgicas. A marca da Mercedes-Benz é um produto da junção das empresas Gottlieb Daimler e Carl Benz. O logotipo da empresa Benz, que era o nome dela cercado por uma coroa de louros, foi oficializado como marca registrada em 1909. O logo da Daimler era uma estrela de 3 pontas. Quando as empresas se fundiram em 1925, juntaram os 2 logos, o que resultou em uma estrela de 3 pontas dentro da coroa de louros. Essa estrela representa a terra, o mar e o ar. Esses eram os 3 ambientes que a empresa queria dominar quando foi criada. O nome Carrefour significa cruzamento, o que explica o logotipo com 2 setas mostrando sentidos diferentes. O logotipo tem cores da bandeira francesa e o espaço em branco entre as setas forma a letra C. Foi Salvador Dalí quem criou o logotipo do pirulito Chupa Chups. O artista colocou o texto existente sobre um fundo colorido com formato de margarida. Ele também quis mudar o logotipo para a parte de cima do pirulito, para que ficasse sempre intacto e visível para os compradores. O primeiro vírus de computador foi desenvolvido em 1971. Ele foi chamado de Programa Creeper e foi feito como teste de segurança para ver como se espalharia entre os computadores. A Samsung foi fundada como uma mercearia em 1º de março de 1938, o que a torna 38 anos e 1 mês mais velha que a Apple, que foi fundada em 1º de abril de 1976. O primeiro telefone foi lançado para o público em 1874. Levou 3 anos para que ele chegasse nas casas de cerca de 50 mil pessoas e mais 75 anos para que 50 milhões de pessoas tivessem acesso a ele. O rádio só levou 38 anos para atingir o mesmo número e a televisão conseguiu essa proeza em apenas 13 anos. O logotipo da Google parece ser super básico se analisarmos suas cores. Tem vermelho, amarelo e azul primários, mas eles também acrescentaram um verde que interrompe o esquema de cores primárias. Isso é para mostrar que a Google é uma inovadora que não faz o que se espera que ela faça e se destaca entre as demais empresas. A gigante dos combustíveis Shell está na ativa desde 1904 e seu logotipo amarelo e vermelho mudou muito com o passar dos anos. O original era um retrato realista do escudo de Pecten. O de hoje é mais estilizado.